Olá, boa tarde, 1h05, é o Sala de Redação que está começando nesta segunda-feira. E este é um dia especial para nós porque o programa terá um aumento de 30 minutos, ou seja, nós o levaremos até às 3 da tarde. E claro, buscando a sua companhia, buscando a sua parceria, querendo a sua companhia e justificando que o Sala de Redação tem milhares e milhares de ouvintes que nos dão muita satisfação. Tem também muitos clientes que também nos dão muita satisfação, que é o retorno do nosso trabalho. Enfim, a gente decidiu isso através de todos que compõem o programa e também a direção da RBS. E estamos aí com esta novidade que esperamos que seja do agrado de todos, que todos consigam fazer e que a gente possa ter também um programa que, apesar de ser longo, 2 horas, venha a ser dinâmico, atraente e que não fique assim como uma geografia no ar, né? A gente quer mais, a gente procura mais, a gente vai trabalhar mais nesse sentido, tá? Que bonito então, isso, geografia no ar. Realmente nunca tinha ouvido, vou anotar. Uma geografia no ar. Que os antigos usavam, né, João? Isso. O Pedro sempre tem uma linguagem poética. Tô falando sério, Pedro, é verdade. Linguagem antiga, né? O antigo não quer dizer ruim. É. A sociedade hoje acha que o antigo é ruim. Não é. Retrô. Bonito. Então, Isso, antiga, palavra bonita. Eu sou um senhor de idade, né? Vintage. Então vamos lá. Pesquisa interativa do programa no Twitter através do @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH. Para calcar e argamassa, confie na Fida e Tintas Killing, a tinta gaúcha. Você acha que Bitelo tem que voltar ao time do Grêmio amanhã? É a pergunta que nós estamos fazendo, tá? E eu quero lembrar que a Facate e a Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Cicobi, somos feitos de valores. Potter, o que aconteceu, Potter? Sentei até de costas, boa tarde, Pedro, para a televisão, porque eu não quero me irritar de novo. Né? Que ali estão passando os lances do jogo do Inter, né? Desculpa, os lances do jogo do Fortaleza. Também não quero também ser repetitivo, sabes, né? Que se o Inter jogasse ontem contra o City, ganhava a partida, né? Se o Haaland fosse expulso, o Inter ganharia a partida, né? Então, tipo assim, não vou falar aquilo que eu falo aqui há anos já, né? Ou que eu falo nos microfones da RBS há anos. Entendo que o Inter tem um foco para quinta-feira, né? Mas uma coisa é ter foco, outra coisa é fazer fiasco. Foi uma das coisas mais patéticas dos últimos tempos. Se equivale sim aos maiores fiascos do ano. Esses patrocinados por um outro treinador. Ontem não maior que o Globo, né? Pela eliminação, né? Porque o Globo, né? O Fortaleza, né? Pelo Globo, enfim, né? Aquilo ali foi horroroso, né? Mas a vontade, os defeitos, tudo aquilo que teve contra o Globo, teve ontem também. Foi a disparadamente pior partida do Mano Menezes, como trabalho dele com o time dele. Mas disparadamente. Sabe que eu achei contra o Colo-Colo léguas e léguas, né? Só que tem uma tese que eu queria levantar aqui, Pedro, que é o seguinte, né? O Inter tem uma dificuldade tremenda quando tem um jogador expulso do outro time, né? Quando um jogador do outro time é expulso, independente do time, ele vai pra trás. Ele não vai pra frente. Ele vai ter que lutar porque ele vai dar mais espaço, ele vai ter que lutar. Então os caras geralmente fazem 2 linhas de 4 com um atacante ali pra, né, algum trabalho, né? E aí o que acontece? Tu precisa ser inventivo. Tu precisa ser um cara que vai romper linhas numa linguagem um pouco mais moderna de futebol. Né? Coisa do Leonardo. Não, a linguagem é velha. Desculpa, a linguagem é nova. Mas isso é velho. Né? Tu vai ter que driblar, tu vai ter que criar, a bola fica só no teu pé. É que ele é velho com linguagem nova. E aí tu vai ter que ter atributos com a bola no pé para furar esse bloqueio. Mas ontem ficou claro, pô. E aí já era. Ficou claro que o Inter não é um time talhado para propor jogo. Já era. Não é talhado. O Inter, quando tem a bola, ele tem dificuldades. Mas ontem foi pior até, Léo, porque além de não ser talhado tecnicamente, ontem o Inter, sem nenhuma explicação, perdeu a cabeça. Tem 2 lances bem patéticos, assim, para não dizer que eu tô pegando só uma classe de jogador, eu vou reclamar de 2 classes de jogador. Uma que apanha muito no Rio Grande do Sul e uma que é muito idolatrada no Rio Grande do Sul. O Romero, fazendo parte daquela muito idolatrada, que são os hermanos, falou espanhol aqui, já é Messi. Los que hablan. Los que hablan, né? O Inter tem um jogador a mais, tá 0-0. Aí tem uma jogada e ele dá um bico no banco do Fortaleza. Incendeia o Fortaleza. E leva amarelo. Uma burrice profunda. O Inter tem a bola a partir de agora. É o Inter que tem um jogador a mais. Aí eu vou pra garotada agora. O Taualara tem uma bola que dá uma falta ali, alguma coisa. Ele pega e dá um toquinho pra frente. Pra gastar tempo.
Quem tem que correr com a bola agora é o Inter. É o Inter que tem que buscar a bola. Quem vai fazer cera agora é o Gandula do Fortaleza. Tava 0x0 o jogo. Mas o Inter foi impactado. Aí ele leva amarelo e sai do intervalo. Mas é que O Inter foi impactado porque o Fortaleza, Léo, como ele tá treinado e ele tem movimentos coletivos, até individuais, os caras treinam, é um time que ataca. Ele com 10 jogadores, ele continuou atacando. Não sei se o Inter, pior, é um pouco não pior. sei se o Inter... acho que o Inter achava que o Fortaleza fosse fazer uma retranca enorme, fazer 2-4 e não foi. Só teve uma coisa boa ontem, a entrevista do Mano Menezes. Ele errou todo o tempo. 4 substituições com um cara que tinha que sair, né? O Alan Patrick ia ter que sair. E o zagueiro tava machucado e ele fez 4. Não, o dia não. Nenhum técnico faz 4 substituições no intervalo. Nenhum. Por quê? Porque com essas 5 substituições, tu faz... pode ver que todos os técnicos no segundo tempo, se eles não trocam no intervalo, eles trocam de 2 em 2. Nenhum faz, Léo. E ainda mais com o que o jogo apresentava pra ele, que era o zagueiro machucado e com o Alan Patrick, que ele falou que tinha que preservar. Ele disse que o jogador... Ele ia preservar 2, né? O Bustos e o Alan Patrick. Ele disse que o zagueiro, o Kaique Rocha, teria garantido que ia jogar. Mas nenhum técnico faz 4 substituições. Por quê? Porque os técnicos sempre deixam com 5 para os últimos 15 minutos, 20 minutos, que é para uma eventualidade, um jogador que sente. Como a carga de jogos ela é muito pesada, tem lesões musculares. Ontem foi o dia não do Mano. Ele troca errado. Ele faz uma lambança que ele coloca o Johnny de zagueiro. O Johnny de volante já não dá resposta. E o Johnny leva e o segundo gol... É de lateral, aliás. É em cima do Johnny, porque ele não é dali. O Mano, ontem, ele foi o dia não dele. Mas o Mano que tem boas iniciativas, tem um bom trabalho, tem boas soluções, mas ontem ele errou do começo ao fim. Ele se perturbou, ele se perdeu no jogo. E os jogadores colaboraram muito. Ontem a derrota é dividida 50-50. Porque o espaço que o Fortaleza teve pra jogar... Não, o espaço que o Fortaleza ocupou na cabeça dos caras do Inter. É que se tu pegar o segundo tempo, tem um momento ali, me chama a atenção que o Vojvoda, ele faz 2 trocas aos 44 minutos do segundo tempo, que entrou o Lucas Lima e mais um jogador que eu não lembro quem foi. O Fabrício. Aos 44, que é o que faz o pênalti. Ele tem um jogador a menos. Claro, ali ele já estava ganhando o jogo com um pouco mais de tranquilidade, mas ele não tinha preocupação em nenhum momento daquela, entre aspas, recomposição de puxar o time. Não. Porque eu estava assistindo o jogo com alguns amigos e aí eu comentava o seguinte, que eu vi só o segundo tempo. E aí eu comentei o seguinte, o Fortaleza tá se expondo demais, porque eu tô ali secando, eu tô pensando, o Fortaleza vai se abrir, vai tomar um gol. E o Fortaleza jogando, mas jogando assim, com espaço e tocando bola. Pega o Inter contra o Colo-Colo. Eu só queria completar isso, sabe o que me bateu olhando esse jogo? O Mano, normalmente, ele tem boas soluções defensivas. Os times do Mano não sofrem tanto. Mas o Inter, Bagé... O Inter sempre toma gol. O Inter, assim... Com raríssimas exceções. A gente já vem discutindo bastante isso aqui. O momento do Inter não é um momento de atacar mal. O Inter faz muitos gols, é um dos melhores ataques do campeonato. O Inter tá defendendo mal. Só que o Inter é um time, assim, que tá em formação, absolutamente em formação. Tu tem a maioria dos jogadores chegaram agora. Então o que faz o Mano? O Mano chega, primeiro eu vou me defender. E aí depois eu solto o time e tento jogar um pouco mais. Nessa de defender e atacar só um pouquinho, Pedro. Concordo. Tu tem uma instabilidade que eu acho que é natural. Não tá tão fora do contexto assim, tu perder e ganhar jogos, jogar bem ou jogar mal. Eu vou te dizer porque o Mano disse na entrevista que o Internacional levou 10 contra-ataques. Bom, em alguns contra-ataques eram 3 jogadores do Fortaleza e 2 defensores do Internacional, sendo que o Inter tinha um jogador a mais. Quer dizer, isto é o absurdo completo. Mas aí o jogador que recebe a bola, o lançamento, acho que é o último gol que é o lançamento. Moisés pro Robson. Ele passa no meio dos 2 zagueiros do Internacional. O cara que tá sem a bola. Sim. Não, mas ele tinha acontecido antes, é que o Moisés segurou um pouquinho demais a bola. O Mano ontem, ele errou, ele erra ao fazer as trocas, ele erra ao montar o time, que ele monta um meio campo com Edenilson e Depena na linha mais recuada. Ele fez uma salada no time. Mas para mim o jogo mostrou, e isso é algo... Eu até no jogo contra o São Paulo, eu trouxe um gráfico que tem no SofaScore que é muito interessante, ele vai mostrando os momentos do jogo. O Inter não é um time... O Inter tem uma estratégia de fazer gol nos primeiros 15, 20 minutos, ele ataca, ele abafa, ele tenta pressionar, é o que ele vai fazer com o Melgar. Depois disso, ele é um time de reação, é um time que contra-ataca. Foi assim contra o Atlético Mineiro. Mas não foi assim contra o Colo-Colo. Ele tomou o 3º gol no Beira-Rio, inclusive. Não foi assim. Cada jogo é um jogo. A verdade de segunda-feira não é a verdade de quinta. Não é. A verdade de segunda é uma coisa, a verdade de quinta é outra. O Internacional saiu tomando o 3º gol do Colo-Colo no Beira-Rio. E aí não sabe reagir, mas fez 4. Como é que não sabe reagir? Sabe? Ontem o Internacional se desorganizou.
O Internacional, quando o treinador do Fortaleza, inteligentemente, colocou 2 volantes, o que ele fez? Ele usou e abusou da bola longa para fazer o mano a mano com os zagueiros do Inter. E aí, no mano a mano, ninguém tem dúvida que o atacante é muito mais rápido, mais qualificado, mais driblador que o zagueiro. Foi assim que tomou 2 gols. Então, o jogo de ontem foi um jogo atípico. O Internacional com um meio-campo capenga, 2 volantes que, olha, bateram cabeça o dia inteiro. O Lisieiro, coitado do Lisieiro, o São Paulo fez bem, o São Paulo logrou o Internacional, levou o Patrick e mandou o Lisieiro. Bom, e o Johnny completamente perdido. E aí a bola não chega em quem precisa armar, que é o Alan Patrick. Bom, os 3 à frente vão terminar como? Vão terminar vendendo picolé, vendendo jornal, porque a bola não chega. 90 minutos o Internacional teve no jogo, 60 minutos, e não tem uma defesa do goleiro do Fortaleza. Sabe o que é isso? Desorganização. O time titular, eu concordo em parte com o Ti, Guerrinha, porque o time titular do Inter já é um time em formação, tu imagina o time reserva. E tem alguns jogadores que individualmente, Pedro, eles trazem muito para baixo o nível, que não acontece com o Palmeiras, com o Atlético, quando entra Lisieiro, quando entra Johnny. David, né? O próprio David. Né? A diferença técnica é muito grande, daí tem alguns movimentos coletivos que ficam comprometidos. Mas eu acho, assim, pega por exemplo o segundo gol, se eu não me engano, do Inter contra o Atlético, é um gol de proposição, a bola tá com o Inter, é 20 passos, 20 jogadores do Inter tocam na bola, né? Às vezes alguns repetidamente, né? Durante 1 minuto, e sai o gol contra o Atlético. O Mano, ele tá tentando introduzir aos pouquinhos algum jeito diferente de jogar, só que isso não vai ser feito imediatamente. Ele ainda se sente mais confortável jogando no contra-ataque, como a gente viu lá no Chile. Como todo time do mundo, a menos, né? E jogou melhor, porque se defendeu. É muito mais difícil ter a bola no pé, é mais difícil tê-la, claro. É mais confortável, mas é para poucos. É mais difícil. Tu tem que treinar isso, Potter. Se tu não treinar isso no dia a dia, teu time não vai mecanizar movimentos de ataque. E mesmo entre os grandes, alguém vai ficar mais com a bola. Flamengo e Palmeiras é matemático, só se der uma sorte tremenda. Pega o Real Madrid, por exemplo, quando ele joga contra times médios e fracos, ele tem mais posse. Quando joga com o Liverpool, ele tem... Eu tenho certeza nas últimas 2 finais de Champions. Eu tenho certeza nas últimas 2, tá? Não sei se o Bayern ficou com menos bola que o Paris Saint-Germain. Acredito que não. Mas nas últimas 2 finais de Champions, o time que ganhou foi o time que teve menos a bola. Então, não ter a bola é uma normalidade. Poucos têm. Claro que cada jogo vai obrigar na matemática. Claro. Mas eu digo assim, todo jogo o Palmeiras tem mais a bola. Que é mentira, né? O Palmeiras às vezes dá a bola. Né? O Flamengo, sim. O Flamengo pega a bola pra ele, claro. Tem o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro, mas tem o peso Gabigol, tem o Pedro. O Palmeiras já é maduro pra jogar como quer. Era isso que eu queria entrar, Bagé. Não pode ser atropelado por um time a menos. Ontem teve algo assim que o que mais irrita o torcedor. O torcedor entende ruindade, entende, né, falta de domínio numa bola, entende um monte de coisa. Agora, falta de vontade é pra ferrar. Mas é que ontem o Inter... Será que não entrou o Inter viagem, teve Potter? mais vontade contra o Atlético Mineiro ou contra o Fortaleza? Tá, mas tu acha que não pode ter entrado a viagem, a altitude? A gente pode estudar... O Fortaleza treinou a semana inteira. A gente pode desde março não treinava. A gente pode estudar o que ocasionou. Agora que o Inter entrou ontem desconcentrado, sem vontade, sem fome, sem um monte de coisa que faça ganhar uma partida, desentrosado. Eu acho que ninguém aqui discorda disso. Eu acho que ele teve dificuldades, Potter, no 11 contra 11. O Inter termina o primeiro tempo sem nenhum arremate. Nenhum arremate. O Fortaleza é um time que sabe que tem movimentos... Ele termina o jogo, Léo. Com 2, né? Tem um chute que a bola chega no goleiro. Ele tem uma cabeçada do centroavante pra fora. Isso. Primeiro tempo e acabou. O primeiro tempo o goleiro do Fortaleza não tocou na bola. Mas a questão pra mim central do Inter é que o Inter, quando precisa ser propositivo, quando precisa ter a bola, controlar o jogo, ele não consegue. Porque ele é um time treinado pra marcar em meia pressão, esperar o erro do adversário e jogar em transição rápida. Tá errado, mano, não. É a ideia de jogo dele. Só que isso vai contra uma ideia, e isso foi uma questão que eu coloquei 2 vezes pro Mano aqui nesse estúdio, e o Mano não respondeu, de como o Inter, que queria ser propositivo, que queria ter a bola, que queria... Porque ontem era jogo pra tu ter a bola e empurrar o adversário pra trás. O adversário te dá a bola. Paciência, sem irritação, sem chutar a bola pra longe ou na cara do reserva do na Fortaleza. Emergência... Deixar que a torcida faça o caldeirão contrário irritada e pressione um time que tá na zona de rebaixamento. Só que na emergência, o Inter traz o Mano
ele elogia a ideia do clube ter uma ideia, uma filosofia de jogo, só que a filosofia do Mano é uma, a filosofia de jogo do Inter é outra. E o Inter, hoje, ele é um time que segue jogando da forma como jogava lá atrás. Mas não me irrita isso, Léo. Com outras peças, não, com Léo, muito mais variedade. A direção entregou ferramentas, mas é outra forma. Eu acho que o Inter tá... Mas é a mesma forma, aliás. Tá em formação, sim. O time titular do Inter é um time que pode, sim, quebrar linhas, driblar mais, ter mais a bola no pé. Já tem belas apresentações para isso. Tem gente dribladora agora ali. Tem que achar um centroavante. O alemão ainda vai ter essa inconstância, né? Vem de 2 partidas ruins. Entrou mal ontem, foi fiasquento contra o Melgar, mas fez uma partidaça lá no Parque Antártica. Allianz Parque, desculpa. E depois jogou muito bem aqui contra o Atlético Mineiro. Enfim, tem inconstâncias de um time que precisa ser constante. Eu entendo isso aí. Só que a minha análise hoje, segunda-feira, nesse sala especial, Pedro, irritado, é só né? sobre o jogo de ontem. Tá irritado. Porque o jogo de ontem é aquele jogo que tu não pode olhar com o filho por perto. Foi só um O jogo. Bagé não te acalmou Não lá pode. na outra rádio lá? Não tento, mas foi só um jogo. Ele tem que entender que esse é o contexto do futebol. Ele me assistiu mais. Calma. Hoje ele me assistiu mais. Agora, vamos lá. Nós estamos avaliando Só um que a jogo. partir de ontem o trabalho do Mano. Não, a partir de ontem, beleza. Não, o vamos achar que trabalho tá do tudo Mano errado é agora. óbvio. Não, é que Não, assim, mas, é que mas se tu também for tem uma pegar... é muito inconstância, bom. deixa eu te Sim. falar. O Inter que faz 4-1 no Colo-Colo, que tem aquela capacidade Tá, de mas é um reação. jogo épico, né? Não dá pra ser épico toda um jogo hora. diferente. Mas aí tem uma vitória contra Mas o essa Flamengo, contra o semana- Atlético Mineiro. Mas aí é cachorro grande. O cachorro grande deixa ele jogar. Tem, Claro tem que vai ser vitória sobre o inconstante. Flamengo, Mas tem já sobre o disse Atlético tudo. Mineiro. Mas cuida só. Mas o mesmo que jogo tu tenha de vontade, tu não quinta-feira- ganha só com vontade. O jogo de quinta-feira lá no Peru, o Inter acabou de perder. Não, mas o Inter é Também. inconstante. Daniel foi o craque do O jogo. Daniel foi o Eu craque acho- do jogo e segundo uma estatística que foi dada pelo... O Inter é pelo muito Felipe Duarte, atacado. Foi o goleiro que mais fez Não, defesa esse isso- ano. Ele foi escolhido Eu- melhor em campo pela Comebol. É que a marca do Inter tem que ser O Maurício inconstante. vai entrar no ar com a gente? Vai Vai entrar no ar. Tá, então Tá, vou mas o esperar. Maurício eu vou do esperar... Inter ou- Maurício Saraiva. Eu vou esperar o Maurício Saraiva, porque a gente discutiu uma dizer vez uma aqui. coisa. Qual era o problema do Inter? Se era ataque ou defesa? Né? Eu acho que cada vez fica mais claro que o problema Tá, do mas Inter deixa eu dizer é um uma- sistema, é um problema não é defesa, tá? É, Primeiro porque tem um giro de sistema zagueiros. defensivo. Mas é por isso Tem um que- giro de zagueiros foi por por isso diversas que eu coisas. citei Um o tá Mano. machucado, É tá ideia de botando... jogo, Tá, pô. mas olha só, A a ideia gente de tá... jogo, quando tiver a a bola, gente- ele não vai jogar, ele vai ter dificuldade porque ele não é treinado pra jogar com Não, a mas eu bola. digo os times Não, do tô falando Mano. como se defende, Léo. É que a característica dos times do Mano, por isso que eu citei na abertura aqui, a característica dos times do Mano, qualquer que seja, mesmo naquele bom tempo lá do Cruzeiro, claro, ele tinha muita técnica pra resolver quando ele tinha bola. Mas tinha ele jogador. tinha uma blindagem defensiva. O Inter é muito atacado. O Pedro lembra aqui, quando joga agora e empata com o Melgar, o melhor jogador é o Daniel. Ou seja, o Inter foi atacado o tempo Não, inteiro. sem dúvida. Não, mesmo Deixa contra o eu só- Atlético Mineiro. Né? Porque segundo o Inter tempo- faz bastante gol. Porque daí o cachorro grande, né? Aí ele mas, te tá, dá mas espaço, beleza. né? Mas faz 3 gols. E o Daniel também destaque. Faz 3-0 Não, e o mas o que Daniel eu queria dizer é um dos Patricia, destaques da a partida. gente tem que ter todo cuidado, não estou dizendo que ninguém aqui fez isso, de não fazer assim, a crítica em cima desse jogo especificamente, que tem a viagem, que tem time reserva, porque assim, o Inter vem de 2 trabalhos assim mais hegemônicos, do Medina e do Ramires, que eram uma ideia de jogar com proposição, com posse de bola, e eles não deram certo. Sabe? Então o Mano veio para fazer diferente deles. Isso está muito claro, senão não teriam escolhido o Mano Menezes, né? Então tem um jeito de jogar. A gente está querendo que o Inter propõe agora. Os 4 últimos treinadores que conseguiram algo no Inter, tá? Cito-os. Odair Hellmann, Kudê, Abel e Mano jogam com algumas diferenças da mesma maneira. Da mesma maneira. Um pressiona mais, outro pressiona menos, um espera mais, outro espera menos. Só que tem uma diferença. Os outros 3 tiveram um grupo muito parecido, uma repetição de jogadores constante, digamos assim, né? A base do time era a mesma. Repetiu-se muito. Cuesta. Dá uma olhadinha ali no canal Patrick. 12 ali. Opa! Ali, ó. Ó, nós lá. Olha lá. Agora eu tenho Alice! Oi, Alice. Ê! Eu tô falando, Alice. Estamos na RBS. Eu tô falando agora. É. Tô falando. Beijo pra vocês aí, sejam bem-vindos ao site de redação. Não troquem agora do Globo Esporte, tá? Pra nós. Depois vocês vêm com a gente. Porque a gente vai ter às 3, né, Pedro? A gente vai ter às 3. Então, enfim. agora. Vai ter café Se da tarde quiser, servido aqui? Vai ter tudo aqui. Não, vamos mas vai tudo, ter né? janta, Ó, vai ter olha lá. janta. Chegou a comida. Olha o Chegou a Maurício, comida ali. Eu não Mas- disse que o Maurício ia chegar na hora. São as encomendas. Ó, chegou o café da É tarde. que ele veio de Pelotas, né? Eu junto não com a disse gente. que o Maurício ia Aliás, chegar na hora do que o Globo Esporte estava no ar. Olha lá, ó. Eu falei assim. Nossa sobremesa da janta. Deixa eu ajudar, peraí. São as encomendas. Alô, Alice, beijo. Acabei de falar com a Alice. Olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Boa tarde. Isso aqui no Globo Esporte de sexta eu estava em Pelotas e esta catrefa toda saiu a pedidos.
Claro. E as pessoas de Até Pelotas... disso são as pessoas Teus colegas. Teus colegas. Sexta-feira, Carinhosamente. Sexta-feira, E aí, Guerra? sexta-feira eu pedi o doce, hoje eu quero o Pix. Não, vai continuar só com o doce. Deixa eu te dizer o seguinte, uma das pessoas que me entregou esse monte de presente para vocês, merecidos, é Dulce Bueno, que citou especialmente o Guerrinha, porque ela ouviu a parte que o Guerrinha pediu os doces. Então aqui tem doces de uma cooperativa. Aí este rapaz, essa sacola aqui, nós vamos dar o nome dele depois das 14h, porque ele só consegue ouvir o programa a partir das 2. Aqui tem bolacha Catarina, que eu não sabia que bolacha tinha nome, e tem uma cuca. Bolacha gaúcha não tem, só tem Catarina. Doces de alfajor. E o nome pra gente agradecer Dulce Bueno. Dulce. Dulce Bueno. Doce. Tá, Pedrinho? Depois eu distribuo aqui, então. Isso, sobremesa. Doce. Dona Dulce. É o meu talento. Mas para acabar minha tese, Pedro. Sim, claro. Para acabar minha tese. Perdão, Potter. Não, Maurício, pelo amor de Deus, doce é prioridade. E o Maurício não costuma interromper ninguém. A ideia se repete, só que agora mudou o time. E dá pra ver que tem um trabalho de transição acontecendo. Dá pra ver que tem jogadores que já dá pra mudar. Olha, o Patrick é um cara que gosta da bola. Ele gosta. Ontem foi mal, né? Mas ele gosta da bola, ele para. O David é o Campaz pensa. do Inter? Pra tudo que se imaginou e tudo que ele entrega? Eles estão parecidos. Olha, Mas que uma fase. Mas O Edenilson David- e Pena são caras de transição rápida. O David tem sido Edenilson e menos. Pena. O David tem sido menos que o Campaz. Eu tava Olha que ser menos Ele que tem o menos Campaz. chances que o Campaz também. Tem que ser. Mas, Não, cara, mas o aí- David, olha, teve a chance. o David nós vamos ter que dar. Eu digo pelo Ele teve a investimento, chance. né? Ele Por tudo saiu carinho pra porque ele. teve a chance e não aproveitou. Eu quero aproveitar para assinar com a relatoria Potter, porque já no finalzinho, que eu estava quase descendo o carro, ele citou algo que eu acabei de dizer no Globo Esporte sobre, afora as razões táticas técnicas que o pessoal todo já estava falando aqui, mas tem algo essencial no futebol moderno que o Palmeiras nos ensina jogo a jogo, que é o tal do colosso emocional, que no Internacional falta dramaticamente. E eu vou lhe dar o que parecia ontem, Pedro. Parecia que havia um time de um lado faminto, esfomeado, que não comia há 3 dias no desespero de se alimentar. E o outro tinha emendado um rodízio de pizza com espeto corrido. Em termos de disposição, em termos de concentração. E a legenda disso é você tomar um gol de lateral. Com um homem a mais, você toma um gol de cobrança de lateral, não precisa legendar. Tu quer ver? Para mim Não tem um precisa dado legendar. que mostra muito. A gente leva em conta o fato do time ser um time improvisado, um time que não joga junto, enfim. Depois das mudanças, sim, aí entra na conta do Mano. O Mano errou tudo ontem. Ontem foi o dia não dele. Mas para mim tem um dado que mostra a dificuldade do Inter. E aí é uma questão de filosofia de jogo da gente analisar. Não é nem o trabalho do Mano que está em desenvolvimento, embora ele tenha ferramentas que nenhum desses técnicos que o Potter citou teve. O Mano tem ferramentas hoje. Mas o Inter trocou 452 passes. O Fortaleza, 206. Isso mostra que um teve a bola e o outro não. O que não teve a bola fez 3 gols. Que um foi efetivo, né? Eu acho que Inter e Não, Galo ele foi perdeu assim mais ao 2 ou contrário. 3, né? Exato. É. Então, assim, tem uma dificuldade que é uma dificuldade de criar com a bola. E vai ter jogos como o jogo de quarta-feira, porque o Melgar, esse é um time quinta-feira, perdão. 19 e 15. 19 e Mesmo 15. horário. O Melgar, ele não é um time que propõe muito. A gente viu como é que joga o Melgar. É jogo rápido e bola no centroavante. Ele não é um time de elaborar. Então ele vai se fechar, ele vai dar a bola pro Inter. E se o Inter não tiver formalizado essa estratégia dele de fazer o gol com até 15, 20 minutos, vai ter dificuldades. Bom, mas teve pedido de Vai ter desculpas dificuldade. ontem nas Porque tem entrevistas times que coletivas sabem e uma como jogar. promessa importante Isso. de que vai ser diferente. E eu não, tenho tem que nenhuma, ser, né? Tem que ser, eu não né? tenho Não tem nenhuma como dúvida. ser Porque assim, não não, ser diferente, né? né? Bom, os cansados estarão. Hoje é folga no Inter, chegaram às 4 da manhã. Isso arrebenta também, né? Beleza. Mas vão dormir o dia inteiro hoje. Ou vão fazer outra coisa. Quem jogou não treina. Amanhã o treino é diferente também. Então vai treinar mesmo pro jogo quarta-feira. Né? Já é um treino cuidadoso. Não, porque o jogo é quinta. Treina a bola parada, Exatamente. ali, uma Contra o movimentação. deu. Colo-Colo no Agora, Beira-Rio, animicamente é diferente. Tanto é que esse abuso psicológico do Inter é tão grande comigo, que quinta-feira eu vou estar no Beira-Rio. Calma, Potter, é só... É que na virada sobre o Tu já me pediu Colo-Colo, tanta calma, o tô te Inter pedindo tem, mesmo. tem uma ideia de propor, Na estatística, que ele tem que correr atrás e ele consegue. O Inter melhora na estatística. Ano passado vocês tomaram 5 lá, esse ano foi 3. É um indício de melhora. O Colo-Colo, Diogo. O Colo-Colo é um time, ao contrário do... Se estivesse mais perto, eu ia te dar a mão. Teve um cara que me falou isso no almoço agora. Que falou isso, que o Inter evoluiu, tomou 5, agora É a tomou tese 3. do Dudu Nobre. Uma vez ele foi ver o Flamengo jogar
na Argentina, o Flamengo tomou 5 lá. Depois ele veio jogar com o Grêmio noutra competição, tomou 3. Medina cai depois. E aí os cariocas ficam naquela vida, né? Pô, tomou 3 do Grêmio. Aí o Dudu Nobre diz pro carioca amigo deles: não. Tomamos 5 na Argentina, tomamos 3 no Brasil. Estamos melhorando. Claro. O Ramírez não cai depois do 5x0? Cai depois do 5x1, desculpa. Né? Cai. Mas ali no 5x1 tinha todo um contexto que ficou claro, né? De que os jogadores não estavam abraçando a ideia. Ao contrário do que é hoje. O Mano, hoje, ele tem o controle total do vestiário e a gente percebe que os jogadores estão com ele. Aquele 5x0, inclusive com uma expulsão do Pedro Henrique, que ela se repete no jogo seguinte. E é um jogo pela Libertadores, eu acho, né? Ele faz 2 expulsões iguais. Ali tinha todo um contexto que a gente vê que o grupo e o técnico não estavam irmanados. Mas a questão, para mim, mais central é de que o Inter, na quinta-feira, ele vai precisar... jogar bola. O Diogo fala do jogo do Colo-Colo. O Colo-Colo, ao contrário do Melgar, o Colo-Colo é um time de camisa, é um time que gosta de jogar. Ele se abriu. O Colo-Colo fez 1x0 e seguiu jogando. Ele não fica esperando. O treinador reclama disso na entrevista coletiva depois. Que o time, que o gol, por incrível que possa parecer, né? o gol fez mal pro Colo-Colo. Mas Você o problema é o contexto. Tá resolvido. Essa história que muitos torcedores falam, com razão, como o Potter lembrou, mas espera aí, é o mesmo time que toca 3 no Atlético. É que a briga de cachorro grande, e o Atlético é um time de muita qualidade, o Atlético vai sair pro jogo, ele vai dar espaço, tanto que o melhor em campo, apesar da vitória do Inter, foi o goleiro Daniel. Mas se tu pegares, por exemplo, o contexto de ontem que pesa. Poxa, tu tem um jogador a mais desde os 30 do primeiro tempo. A minha irritação, Bagé, e é o só Fortaleza. essa. Por mais que seja um time que joga pra frente, que tem um baita de um treinador, mas é o Fortaleza. Bagé, o contexto é 3x0 irrita qualquer pessoa. 3, tu podia perder por 1. 3x0 irrita qualquer pessoa. Tá 11x11 e 1x0 Fortaleza. Tem como. Beleza, o Inter com o time misto foi melhor contra o Ceará, por exemplo. Mas tu fica criando, tu começa, e isso aliás acontece sempre, o Inter e o Grêmio no Brasileirão provam e se colocam muita responsabilidade nas outras Copas, né? Porque eles informam muito o torcedor que não é mais para acompanhar o brasileiro. Não é mais. Não precisa no Beira-Rio olhar. Não vai no Olímpico, na Arena. Não precisa. Aliás, não compra pay-per-view. Não é a competição que querem ganhar nunca. Desiste do Brasileirão, não precisa gastar dinheiro com isso. Eu não gosto disso. Não, mas deixa eu dar uma informação, então. Assim, eu acho que algumas, assim, a rádio até já deu, né? Outras talvez não. Para te ver como o torcedor abraçou a Sul-Americana. As outras nunca dão, só a gaúcha. Quase não tinha mais ingresso antes do jogo Inter. Não, isso aí, assim, a previsão de 45 mil pessoas e, assim, aquele check-in aberto antes só para os sócios, em 3 dias terminou. E aí se abriu... Mas isso é antes do jogo de domingo. Não, mas Pedro, mas deixa eu dizer essa aqui. Mas deixa eu dizer aqui. E aí se abriu, Pedro, para não sócio, cerca de 2 mil. Sabe quanto tempo durou os ingressos? 1 minuto. Isso aí. Durou 1 minuto, Pedro. O nível de inadimplência do Inter baixou para 12%, tem que é um índice... 102 mil ingressos sócios em dia hoje. Isso aí, 102, quer dizer, é o menor índice de inadimplência desde o rebaixamento. Quer dizer, o torcedor, ele vê na Sul-Americana a chance de ganhar depois de não sei quantos anos, parabéns pela organização do Inter que botou os ingressos para vender e fez tudo isso aí antes do jogo. Não, mas aí entra um detalhe importante. Eu já ia atrapalhar. Só tem lugar no coração do gigante, né? Isso os lugares do Inter já estão todos esgotados. Mas a parte... Eu tenho lugar no teu coração, Leonardo? Ainda tem. Obrigado. Ainda tem lugar. Mas cantando. Com uma informação dessas que realmente é impactante, deixa eu dizer para você o seguinte, nós teríamos Beira-Rio lotado de qualquer jeito. A diferença é que até antes do jogo de ontem era um Beira-Rio lotado e animado. Pode mudar. Agora é um Beira-Rio lotado e tenso. Pode mudar. Lotado e tenso. Ele estará sim animado ao 0 minuto. Com 2 minutos errou um passe. Vira 0-0. Alguns jogadores não consegue jogar os primeiros 10 no segundo tempo, já começam... Pode diminuir paciência com alguns jogadores. E não sei se vai tanto tempo, Potter, porque a tensão, ela tá prévia agora, não é a tensão do jogo, não é se o Melgar se fecha. A tensão é o seguinte, rapaz, o Fortaleza fez o que fez, o que fará o Melgar? O Potter, fica tranquilo, pode botar na catela aí. Tô com uma solução para ti, Bagé. De vocês aqui. Depois nós vamos falar do Grêmio se classificando para a primeira divisão com depois nós vamos falar do Grêmio que ganhou fora de casa. Vocês enchiam o saco e não ganhavam, ganhou. Tem Grêmio 2h30 da tarde, tá? 2h30 da tarde. Vocês enchiam o saco, o Bagé era o que mais falava. Vocês é um belo termo, né? Vocês, jornalistas, eu quero reconhecimento hoje da campanha que o Roger está fazendo aí. Claro, olha aqui, ó. Bagé, tu vai trocar teu carro, aquela lata velha que tu tem, né? O Grupo IESA, olha aqui, ó. O Grupo IESA apresenta Fiat Argo, tá? Com condições imperdíveis. Parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ 974. E tem mais, hein? Na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$ 2.500.
Essa tu vai aproveitar, né? Não, e vou chegar lá dizendo que sou teu amigo, para Isso. ganhar uma moral maior. Claro. Na Frigelar tem tudo, tá? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. O exemplo de pai é a melhor herança que podemos receber. Feliz Dia dos Pais do Grupo Zafari. São 1h35, o intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Vamos quero até as lembrar, 3, hein? até as 3. Vocês vão ter que nos aturar, não é, Maurício? Não, e daqui a pouco, entre 2 e 2h30, fora a gente continuar falando de dupla Grenal, nós vamos universalizar Que o bonito. programa com Informação. outras coisas A gente importantes. vai falar até da dupla Bavi. E em nome da precisão da informação, o Thomas Ramos está me avisando lá da RBS TV. O Thomas está me avisando lá, o Maurício, que o Ramires caiu depois do 3x1 do Vitória em casa. Toma 3x1 do Vitória em casa aí. Na cai. Copa do Brasil. Isso aí. A dona Soraya manda dizer que parabéns, o programa Sala de Redação ficou top. A dona Soraya, que mora ali na rua Olavo Bilac, escritor brasileiro. Dona Soraya parnasiano. quer mais sala. Mais sala. Eu frequentei por muito tempo um bar ali. Eu geralmente também. é Deluxe, Eu frequentei Eu um não sabia restaurante que vocês modelo, eram tinha um ricos. restaurante ali. Eu ia num bar noturno. Então eu peguei vocês agora pobres agora. Isso. Peguei a fase pobre de vocês. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. 1h39, 40 minutos. Simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfície. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. Guerrinha, seu doce de leite tá com a Valéria, tá? Me engasguei com o Pô, troço que o eu Maurício trouxe pra comer aqui. eu espero chegar e encontrar o doce de leite. Da outra vez me mandaram uma cuca, ficou um bilhete e um pedaço de papel, tava boa. É que ela ia envelhecer a cuca, Guerrinha. Aí não dá. Gente muito bem escrito. né? Eu cheguei 15 minutos depois da cuca. Tinha só a fotografia da cuca. Não, nós Com a vamos Valéria, colocar no tá com a cofre Valéria. agora. Foi o tempo de fazer o agora bilhete, tá, Guerrinha. agora tá legal. Guarda aí, Valéria. Obrigado, Maurício. Guerrinha, me conta uma coisa, no minuto do Grêmio aí que nós vamos fazer aqui Primeiro no Bom programa. dia, Guerrinha. Hoje é 2, né? O que tu tá achando da questão do que é a pesquisa interativa do Bitelo e seu retorno ao time? Ah, o Bitelo sobrou porque estava suspenso, né, Pedro? Ele não vai inventar o Campaz ali, né? Eu acho que a mudança que o Grêmio vai ter um pouquinho mais para frente, eu falei no Esportes ao meio-dia hoje, é a entrada do Tassiano cumprindo o papel de Ramiro. Essa é a mudança. No lugar que vai do, acontecer. do Biel? Do Guilherme, vai jogar o Ferreira. Ah, tá, o Ferreira na esquerda e ele na direita. Eu acho que vai ser isso. Ele vai equilibrar, até porque o Grêmio agora está com um caldo, né? O Grêmio amanhã, muito provavelmente, porque o Londrina joga com o Cruzeiro, o Grêmio tem tudo para aumentar a vantagem numérica na tabela. O Grêmio está de gravata borboleta, né, Pedro? Está escolhendo sapato, a meia, para ir para a festa. Mas eu acho que em cima disso, Guerrinha, o Grêmio, claro, uma coisa a gente fala antes, outra coisa que pode acontecer na prática. O Grêmio, durante muito tempo, o Grêmio enquanto instituição, e aí se a gente pegar o Roger anterior ao Renato, lá o Roger de 2015, que pega o time Roger do Filipão, original. o Roger tinha naquela função o Juliano, que era o cara que jogava preferencialmente pela direita ali, sendo marcador, e claro, o Juliano com muito mais qualidade que os outros. E aí, em determinado momento, quando o Grêmio vende o Juliano, o Roger antigo se perde, ele tenta até o Negueba ali, e ninguém dá Negueba certo. e o E não dá William, certo. que jogava no Novo Hamburgo. Só que daí, Schuster. aí chega o Renato e pega o Ramiro, só acho que é o Ramiro que vai encaixar ali. E consegue tirar do Ramiro coisas que melhor fase da Que vida. ninguém mais tirou. De futebol Vai do pro Ramiro. Corinthians e não consegue E aí, entregar. quando o Ramiro sai, o Renato pega o Alisson, que foi criado no Cruzeiro como um atacante de lado lá pela esquerda, Isso. e traz o Alisson, E transforma adapta ali, ele né? num auxiliar ali. Sem a vez de mesma um- resposta. Em E vez aí de um o Grêmio volante, um começa atacante a bater fazendo a cabeça, função. bater cabeça, porque o Grêmio, eu até usei esse termo aqui, o Grêmio criou um fetiche dessa posição. É. Chegava qualquer treinador, o time começava por ali. Claro, o Grêmio bateu cabeça e não conseguiu esse 10 organizador. E o Campaz não consegue dia- fazer um jogo decente. Um dia ainda vou contar os meus fetiches aqui no Sala, mas, por favor. Tu podia fazer um Campaz. livro até. Não, deixa pra última Eu te meia hora. ajudo Última nisso. meia hora. Passei Isso. pras três. Só Última que, meia hora. pelo jeito, e a ideia, Não é o do bloco. Guerrinha, ela caminha para esse lado, porque o Tassiano, ele entrega, no conjunto da obra, Tassiano Campaz, ele entrega mais que o Campaz. E aí eu não estou discutindo característica, né? Ele entrega muito mais, pela maneira que ele consegue se doar para o time, a maneira que ele recompõe. O Campaz ele foi tem mais vontade. especialmente mal. Não, mas o Como Campaz, ele- o Não, Campaz mas é uma olha- coisa de maluco. Mas é Aliás, verdade, eu tô ele tentando tava descobrir noutra- se eu chegar no nome que trouxe o Campaz, porque é sempre assim, é análise de desempenho. Tá, mas quem é que analisou? Porque alguém chancelou.
eu quero divulgar e quero entregar uma placa para esse O rapaz. da MLS fechou, tá? Fechou, né? Porque seria Fechou. uma possibilidade dele... Não, seria a possibilidade. Que era o sonho do Grêmio. Mas Mas só para fechar disso, Léo, então eu acredito que a médio prazo possa acontecer isso. Só que, por exemplo, para o jogo de amanhã, que até a pergunta da nossa interativa, se voltaria o Bitelo, eu acredito que o Bitelo não volte. Eu também. Eu acredito que para manter o começo de desenho. jogo, mantém Vila, porque o mantém Campaz em Lucas casa joga e melhor mantém que o fora. Campaz. Mas ele treinou o Bitelo semana passada nessa função de meia, tá? Eu faria isso. Se a pergunta é assim, o que tu prefere? Eu prefiro, porque o Campaz não me entrega nada. Eu acho que ele vai pelo menos experimentar. Eu acho uma Mas adaptação... já experimentou? O Bitelo já Não, jogou. mas ali, eu né? digo pra ti, pra titular, Léo. como meia central, não. Nesse 2-3-1 que o Grêmio tá... Ele jogou no triângulo, né? Com o Thiago Santos Isso. ou o Lucas Silva, com o Vidia Sante e ele no papel do criador. Sim, Criador mas- ele não é. Tudo bem, mas aí seria, Maurício, numa formatação diferente. É que o Roger disse que ele inverte o triângulo, né? Aí ele deixa um cara atrás e dois na frente. Ou deixa dois atrás, Tá, como mas tá o que jogando que você agora vai na exigir frente. do Bitelo? Exato, eu concordo contigo. Pra mim, o Aí Bitelo... falso meia. Ele não é esse meia. Não é. Ele não é, mas vai Agora seria acabar... o triângulo invertido agora, no caso. vai- Seria os dois os alinhados e É ele como na ele tá frente. jogando, com Lucas e Vila Sante atrás e um meia na frente, que hoje é o Campaz. Ele treinou o Bitelo. Eu acho uma adaptação. Isso. Sim, mas Adaptação. Mas assim, outra coisa, Bagé. Pra mim me surpreendeu, e a informação não é minha, do Marco Souza, tava conversando com ele na redação agora, nosso repórter, o Tassiano. Eu falei, o 10 é o Tassiano. Esse cara que tu tá dizendo do meia no lugar do Campaz é o Tassiano. Só que o Tassiano teria pedido pra jogar de volante. Aí me surpreende porque a leitura, tu chega ali, Aí tu pediu tem... pra ficar no banco. Exato, Uma não tem uma das, leitura. uma das Roger, não me bota características do aqui, Tassiano era que ele jogava em qualquer lugar. É. Aí quando ele chega com uma posição caindo no colo dele. Ele que é volante. Tipo assim, ele foi diz, o que me na real eu surpreendeu. quero lutar contra o Vila Sante. É que- E o Lucas, Eu Leite. lembro de um Esportes ao meio-dia, de alguns dias atrás, que essa era uma informação lá do CT do Grêmio. Olha, o Tassiano será volante no Grêmio. Ou seja, ele não vai jogar. não vai né? jogar. Não vai jogar. A grosso modo, claro que Não a vai gente tem... jogar. O Léo sempre frisa a questão de característica, né? O Léo gosta muito da parte tática e tal, a característica do jogador. Só que, a grosso modo, Léo, isso tanto para nós, imprensa, mas principalmente para o torcedor, e para o rendimento de time, por mais que o Bitelo não seja da função, se eu pegar e comparar jogos, o Bitelo não sendo da função e o Campaz sendo da função, Claro, eu jogo com o Bitelo. claro. Porque o grande problema do Campaz é ele mesmo. Porque o Campaz não me entrega nada. Porque eu penso assim, mas ele tá fora do jogo. Porque... Tá, beleza, eu vou entender tudo isso, eu vou tentar compreender. Só que quando a bola chega no pé desse rapaz, é impossível. Um O cara Roger que é custou perguntado sobre ele 4 pós-jogo. milhões... É que o Roger não entra no individual para esses Sobre o outros. Campaz, Muito menos pra dar especificamente. pancada. Para dar pancada. É que esse cara que custa 4 milhões de dólares, ele tem que ter uma boa finalização. Eu tô falando quando a bola chega nele. Ele tem que saber o que fazer com a bola. Ele vai tentar um passe longo, ele vai tentar um passe curto, ele vai dar um migué de aproximação, vai jogar pra trás, mas ele não me entrega nada. Nada. E a cara do Campaz, quando ele perde um gol ou quando ele comemora um título, é a mesma. Tu nota que o Campaz vive numa bolha, num mundo paralelo. Então, já que erraram, não persistam no erro. Esse rapaz se inviabiliza jogando. Mas, Alex, pode ser que amanhã seja até a última chance dele. Eu Mas acredito que seja. Eu acredito que ele comece Eu o jogo. acredito que seja. Eu não acredito. E à medida em que o jogo ande, Eu ele também pode tô nessa. sair para Eu você acho. testar o Bitelo. Eu começaria Bitelo de cara. Eu porque acho o que não Bitelo precisa a última para chance. entendeu? Sabe por quê? Sabe por que eu acho O que Vila não não precisa? tem como tirar. E o Lucas Leiva Leiva veio Sabe pra por ser que o não esteio. precisa a última chance? Porque a gente já viu o Campaz tendo uma partida legal e a gente elogia por dever de justiça, né? Ninguém tá perseguindo Claro, ninguém quando aqui, ele né? jogar bem. E aí Eu quero que ele logo, jogue bem. E aí logo em seguida ele faz 1, 2, 3, 4 partidas meio fora de Tu cenário, assim. esqueceste. E aí depois ele volta. Então acho que não precisa mais testar. Tu Será que não pode esqueceste. ser, Pedro, o Bitelo na direita, como Não, ex-dublê não. de Ramiro e Não, Tassiano de meia não, tu central? Eu não quero Esqueceste- voltar pra esse fetiche lá. Tu esqueceste que em determinado momento da presença do Roger, agora como treinador do Grêmio da Série B, ele disse, aqui no Rio Grande do Sul dizem que o Bitelo é volante, e o Bitelo é meia. Mijou vocês todos aí, né? Sim. Tá? Todos vocês, jornalistas, que não é opinião, estavam dizendo que o Bitelo era volante. Segundo o Roger, é meia. Ora, se ele é meia, naturalmente ele está no lugar do... Mas eu mantenho, infelizmente, Roger, eu não quero que você fique bravo comigo, talvez nem mude a sua vida, é provável que não. Tá, mas ninguém fica bravo contigo. né? Que bom, Pedro. Tu é uma figura Mas querida. Obrigado, Pedro. Eu acredito em tudo que é a favor. Mas por que o que eu não Bitelo tento... não é esse meio. Eu acho que tu vai me ajudar nisso. Por que não dá pra insistir um pouquinho mais no jogador que é da função que se chama Pedro Lucas? Será que não dá pra insistir eu um pouquinho gostaria mais? de ver. Porque Eu gostaria de ele ver. fez pouco, mas se nós compararmos as oportunidades que ele recebeu, a sequência que ele recebeu, é muito pouco em comparação Sim, ao Campaz. sim, a amostragem E ele é pequena. Ele é da função.
Ele teve pouca chance e era bom que tivesse agora quando o Grêmio tem 7 de vantagem sobre o adversário, mas não terá. Isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu com o Elias. Ele jogou 3 partidas. Somando os minutos, deu 24 nas 3 partidas. E 24 minutos Seguindo garantiram ele morar em Nova York. Seguindo nessa esteira E tem aumento de salário. Seguindo nessa esteira do Roger, que é bom treinador, vamos deixar claro. Claro. Que o Campaz é meia, eu me faço uma pergunta. Se o Campaz na cabeça dele é meia, por que jogava o Bitelo? Ele tentou, né? Ele tentou o Bitelo ali, ele deu certo Exatamente. no gauchão, depois ele desdeu. Olha, o Campaz é um jogador de lado que procura a parte central do campo para tentar arrematar. É a única coisa que ele faz. É um siri na lata. Entendeu? Faz um barulhão e não sai da lata. Ele jogou que assim. mudou o formato, né, Guerra? Ele jogava com um tripé no meio, com Mais o um Campaz. volante na frente da área, que era o Thiago, E né? o Campaz na direita. Lucas O Campaz Silva, na direita. Lucas E Silva e Bitelo. Aí ele vem tentando encontrar que isso, um outro... Pra que isso? Pra que lembrar que o Grêmio já teve... Mas o Grêmio ganhou uma taça esse ano assim, cara. Não, tu te esqueceu. Mas pra que lembrar isso? Entrou um jogador lá de centro médio no fim do jogo, lá, tu não te esqueceu? Não vou nem dizer o nome para não ter Pra problema. não me lindrar. Se lesionou, inclusive, Tem viu? coisa que tu não pode falar aqui. O TS, entrou o TS. O TS, é. Se lesionou, Tem coisa tá que tu não machucado. pode Se falar lesionou, que sabe? cai o mundo. Se eu falar, que pena, se machucou. Se eu falar que o Mancini tá na Quem é primeira o nono página, colocado do Aliás, que vitória do Mancini sábado, hein? É no terceiro Não, bloco. e a Minuto entrevista Mancini. do Benítez, né? A entrevista do Benítez é sensacional. Benítez Cara, o se- Benítez ele tem uma se ideia deu como dele artista, mesmo né? que é assim. Que era a ideia que a gente tinha Ele que ter se da acha o gente também. Chaplin. Não, mas ele acha que é o Chaplin. Ele joga uma partida, mais ou menos com o América, aí o Sport TV vai e entrevista o Benítez. Aí o Benítez diz assim, ó, a minha ideia de futebol é que é um show. E o jogador é um artista. Por Eu isso, falei, eu só que... isso. Ele diz isso dele Ele mesmo. tá certo. Não, ele Não, tá mas não certo em relação a ele. A analogia tá certa, Ele não tá cabe errado pra em ele. relação a ele. Agora, eu que critiquei muito o Denis Cabe Abrão, pro né, porque o Romário. Denis manteve o Denis e toda a direção de futebol. E o presidente Romildo, óbvio. Mas E o o Denis... Serginho. Não, toda a direção de futebol. É, o Serginho, Denis citado porque é o vice de próprio futebol, tem o autonomia de vice CR, de futebol. enfim, mas a gente cita o Denis, que o Denis vai sempre pra lata e tal, né? Mas o Denis, por exemplo, eu critiquei muito, porque o Denis manteve esse rapaz, o inominável, ele manteve Thiago Santos. inominável Mancini. Eu? E aí, Ah, o Wagner Mancini. e aí o Wagner Mancini sentou à mesa com a diretoria e fechou as contratações que ele queria, né? Benítez e tudo mais. E aí depois se demitiu. Mas eu tenho que parabenizar. Ao mesmo tempo que erraram, parabéns, Denis, por ter mandado embora o Mancini e ter mandado embora Mas também o o problema Benítez. é contratar, porque fica a conta, né? Claro, agora tu precisa buscar, porque Parabéns, tem todo não. o envolvimento. Tu Não, contrata, é óbvio que eu tô fazendo uma Não, tu brincadeira. pode né? errar 2 vezes. Contrata não Agora, mantém, né? tu eu errou na acho- contratação, mas aí- desmancha mandando Quer ver, embora. Bagé? A gente pode pensar que foi um erro mandar o Mancini embora, porque o Mancini joga a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele enfrenta Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Ganha Internacional, fora de casa. ganha Sabe fora por quê? de casa, Sabe por que o Grêmio não esse joga a troço, Série e tá A? em todo Deixa ele lugar. falar, Bagé. Ele Tu sabe rebaixou o por quê? Grêmio, Pedro. Sabe por que o Porque Grêmio não ele joga e a o Série A? Filipão não Por causa do tiraram o Mancini. Grêmio. Ele e o Filipão não tiraram o Grêmio da Série B. aproveitamento do Filipão, o Grêmio não cai se o Filipão Esse é o fica. erro do Ô, Grêmio. Pedro, eu não quero provocar a Cisane aqui, tá? Mas, por exemplo, o Atlético não, Mineiro é o o clube Pedro- que mais investe, né? O Pedro vai transformar E o o Mancini Mancini maior que o tá a Filipão. 5 pontos do Atlético Mineiro. 5? Não, o discurso do Bagé que ele ia cair pela 7ª vez já foi pro saco. Olha que ainda A América agora olha pra Libertadores, gente. Ainda dá tempo. Olha que o campeonato é longo. Faltam 18 pontos. Ainda dá tempo. Ele chegou no Grêmio, tinham 14 jogos e ele conseguiu. Vamos ver. Mas, ô, O Bagé, América tem aliás, 27 pontos. Ele tá eu não nos sei- 45 aí, pouquinho. 18. Eu não sei se o Léo tem. muito Eu não sei se o Léo tem esse número, Diogo, e eu cito vocês dois, porque eu sei que vocês gostam muito de Não me estatística. O citaria Maurício, porque eu não o Maurício não gosto gosta de um tom números. crítico nele. Sabe o que são 16 rodadas. E eu tava conversando, até hoje no Bola foi citado isso, que dessas 16 rodadas que faltam ao Grêmio na Série B, o 8 Grêmio vitórias, garantindo deve 8 ser. vitórias. Deu. Então, Pode que perder as deve duas ser mais ou Pela menos a- matemática, tá, né? mas Claro. é que seria mais ou menos a A quantidade de matemática jogos de agora. de agora. Matemática né? de Porque segurança. Não do ano passado. esse percentual de agora. pode mudar. Mas eu me refiro porque em 16 rodadas, provavelmente essas 8 partidas sejam na arena. Tu tem a metade dentro e metade fora. Provavelmente. Contra os do Hoje G4. teriam 64 pontos, né, Diogo? Isso aí, isso aí. Que hoje já tem E ainda, 40, e né? ainda luta. O Grêmio tem 40, o falta Grêmio, 24. O Grêmio Então, enfrenta 24. todos aqueles que estão lutando ainda Em casa. próximo E do Grêmio. tem o grande É que, lance. Não, tá, assim, tá. Os do G4. Vasco, Cruzeiro, Os do G4. Sport, Bahia em casa, né? Isso aí, isso aí. Mas grande- ali quem tá abaixo também o Grêmio pega ainda no campeonato.
Não sei só em casa. Quero ver ganhar do Operário amanhã, porque a primeira... a primeira ganhou também. O grande Então vai ganhar de lance, novo. o grande lance Fez é que 6 o- pontos contra a Guarani e vai fazer contra o Operário. O grande lance é que o Grêmio mantém uma gordura, uma distância longa do quinto. Esse é o grande momento. Não tem que pensar Tá no 8, né? Cruzeiro. Claro que não. 7 hoje. O quinto é o Londrina do Adilson, né? Pedro, 7 quando é que tu pontos. acha que o Bagé vai pedir desculpa pra mim e vai dizer que eu tava correto sobre o Grêmio? Mas esse o ano? Grêmio tem extrema dificuldade, Potter. A Eu tô falando com o Pedro agora aqui, A Bagé. tua aposta é que fosse difícil. Que Tô todos os falando pro juiz, adversários tô do falando pro Grêmio, juiz. tecnicamente, eram Olha, se viraram- pavorosos. se tá? viraram de costas pra Então, mim. eu quero te dizer o seguinte: tu tens a verdade. Tá, e o mas Bagé tem que isso pedir eu desculpa. já sei, mas em qual rodada tu acha do Brasileiro da Série B? Qual foi que a tua o Bagé- aposta? Eu tô falando com o Pedro Qual agora. foi a tua aposta? Dá Só pra lembrar a respeitar o audiência meu- que não viu. Não te mete. Ele Pelo amor disse de que o Deus. Grêmio subiria com extrema facilidade com o pé nas costas. Isso não acontece. Como não? Tá 7 pontos. Mas o melhor em campo do Grêmio foi o goleiro de novo. Pelo amor de Deus, Bagé. Não tem facilidade. Bagé, Nós vamos tem subir, mas não fácil. 150 mil pessoas te vendo Não. e te ouvindo. Vamos não subir. passa essa vergonha, Vamos Bagé. subir, eu não Tem disse que não vai subir. Tem a humildade que falta Mas pra um com o monte pé de nas costas, treinador e não. fala assim, ó, é verdade, o meu amigo que me convida pra churrasco lá em casa, na casa dele, o Potter, ele estava Calma, tu certo. não me convidou ainda, Paixão. Como que não? Exclusivo, Aquele não. churrasco, tu quer exclusivo. Ah, claro, É aí que eu sim. sirvo na tua boca. Aí é intimidade. Eu vou realizar, porque eu e faço com todo o time lá, uma Não barbada. pode beijar. Quando o Pedro Grêmio me faz o convidou pra segundo ir. gol... Beijo é proibido. Pode ir sozinho, mas Aliás, não vão beijar. vocês todos poderiam me convidar, porque eu sou o novato do Só sala, pra te né? irritar um pouco, Pedro. Só pra te Só o irritar um Pedro pouco, me gente. Vamos convida. fazer depois Hoje um Pedro é minuto inirritável. Um Hoje minuto também. de irritação do Pedro. Quando o Grêmio faz o segundo gol, no único contra-ataque do segundo tempo, porque o Roger colocou o time todo pra trás no segundo tempo. Foi uma estratégia. O Bruno Guarani tinha Alves... 75 de posse Não, de bola. 70. Desculpa, 70. Ganhamos, né? Vocês 70. queriam que o Grêmio ganhasse fora de Não, casa. o Pedro, Grêmio deixa eu ganhou. te falar uma coisa. O Guarani fez o gol. Vocês criticavam o Se Roger Grêmio pela não postura. Se o Grêmio não faz o gol naquele contra-ataque que foi desenhado pelo Grêmio, ele trabalhou para aquilo ali. Sim. Olha, o Grêmio ia se atrapalhar. Mas não foi o que aconteceu. Aliás, um grande acerto, Roger, agora falando bem sério. É. O Breno é melhor, né? Eu tô com ele nessa. Tá, mas Eu- fez uma eu- boa ele é partida. mais técnico. Eu não tô dizendo que Bah, o ele outro fez- seja ruim. O outro é mais arrojado. O outro, no caso, o Gabriel ele fez Grando. 2 ou 3 defesas. Não, mas- Ele é o Grêmio muito tava técnico. frio. No primeiro o tempo só Breno- deu o Grêmio durante 30. O primeiro tempo foi todo o Grêmio. Não, 30 minutos o Grêmio jogou como o Grêmio. Depois voltou E a aí ser ele aquela reage coisinha. frio. Ah, Não, O mas Breno claro. tem uma virtude de Depende do goleiro, jogo. que é a virtude, não tô comparando os dois goleiros, tá? Tô falando de característica, que é a virtude que tem o Alisson, o goleiro o Breno, ele não faz esforço para defender. É técnico. Ele tá sempre bem colocado, ele é técnico. O Chapecó já tem mais explosão, já tem mais arrojo. como Ele é tu mais disseste. prático, né? Mas Esse- Ele faz esse mais Chapecó. esforço para defender. É, o Grando. Grando. Mas ele o faz Breno, mais esforço. olha, o Breno não. Mas o Breno o Breno não poupa a ponte. Eu já conheci goleiro bom, famoso, que tentava tirar a bola com os olhos. E ela entrava. Não vou citar porque ia E ser uma olha, comoção nacional. Mas eu vou dizer que esse goleiro é importante. ele tem o goleiro uma que não margem, poupa a ponte, mas porque não precisa voar, você Maurício, voa. Tá ele falando tem- do Tafarel, né? Não vou dizer nome ele nenhum. tem uma margem. Deve ser do Maisena. Não vou dizer nome sim. nenhum. É, o Burilli mudou de Burilli, nome, né? mudou pra Tafarel é um Burilli. goleiro que não era Mas espalhafatoso. O Giri O Otto são Grêmio, palavras suas. o Grêmio teve um goleiro que o Mário Sérgio chamava de O Borboleta? funcionário do aeroporto. Do aeroporto. Era o Márcio Borboleta. O Márcio Borboleta. O que ele voava não era Não, e- brincadeira. aí ele Grêmio. chorava no final dos Chorava, jogos. é. Ele chorava. O Grêmio perdia, ele chorava. Tá, e Que saudade dessa época do Grêmio. Não, eu não tenho. Lembra o Eduardo Guerrinha, que pediu pra ir embora porque ele tava sendo Lembra, vaiado. não, Hoje do lembra. Atlético Mineiro. O outro que é Eduardo treinador Alax. hoje até. Eduardo Alac, ele pede pra ir embora. E aí tem o grande arrependimento na vida do que encerrou a carreira no Caxias, do Marcelo Pitol, é que o Pitol, ele, quando chega o Eduardo, ele chuta o balde, ele convoca uma coletiva Até ele vai jogar na e eu não- pré-temporada. E aí o cara vai embora. Não, ele convoca uma coletiva no quarto dele, nunca tinha visto, vão todos os repórteres, mas ele Chega. chuta, ele não chuta o balde, ele chuta todos os Sim, baldes. que ele ficou anos na reserva Aí do ele, Derlei, vai, né? aí ele vai Esperando embora. a chance. E aí o Eduardo, dias depois, Pede pra ir renuncia. embora. E o arrependimento do Pitol é absurdo em relação a isso. E é um baita goleiro. Aliás, nosso Pitol. ouvinte, Pitol, grande A abraço. aposentou. melhor mensagem é que tu não manda no WhatsApp. Depois, Não, Até escrevo, eu escrevo às Mas não vezes. manda. Eu, pra minha mulher, escrevi várias mensagens e apago. Mas eu escrevi, botei pra fora. Eu direito. desenho, Depois das pensamento. 2 horas da tarde, vamos inaugurar, sugiro eu, não é uma ordem porque não tenho essa autoridade, mas eu sugeriria a seguinte discussão para abrir aquele momento. Não, que a A gente pauta trouxe sempre é duas bom. salientas. Pauta sempre é bom. O Flamengo, todo reserva, que ganhou de São Paulo 2-0, se jogasse regularmente no Brasileirão, era candidato ao G4. E tá chegando Todo o Oscar, hein? reserva. E tá chegando o Oscar e o Wallace pode vir também. Todo reserva era candidato De- ao G4. Deixa eu sugerir outro ponto, Maurício. Eu publiquei no final de semana Já serão na dois. GZH e na Zero Hora uma entrevista bem legal com o Amodeu,
O Amodeu está saindo do Grêmio no final do ano. CEO. Sim, está saindo o presidente, né? Tá saindo. Ah. E aí ele fala... Desculpa, Léo, tá saindo independentemente de receber a proposta para Exato. ficar ou não. não. Ele está saindo, está encerrando o ciclo. E ele fala algo que é interessante, que o Grêmio, nesse primeiro semestre, e o Romildo disse isso aqui para nós, né? O Grêmio conseguiu atravessar o primeiro semestre, com cortes e tal, mas que o Grêmio vai ter de ir para o sistema financeiro buscar um empréstimo para fechar o ano, porque a queda de receita foi muito grande. E também a questão da folha paralela, ele acha que agora, no segundo semestre, ele consegue quase que eliminar, mas a folha do Grêmio segue alta. Então a gente pode debater isso, porque é uma queda de receita de 220 milhões. Acho que elimina o ano que vem. Praticamente elimina. Ficam alguns alta de 10 milhões. O Amodeu tinha poder de vetar, tem poder de vetar gasto? Tem, Não, ele é o menos que o CEO. presidente, claro, Ele é o né? CEO. Mas ele tem tá poder ali- de... Ele está ali para isso, Bagé, olha para só. liberar e cortar. Poder 10 milhões de institucional reais. de veto, não. Quem tem o Eu sei que presidente. tem o Kahneman, tem o Jeromel, né? Que tem que ganhar 1 milhão cada um. Nem discuto isso. Já tira esses 2 milhões. Os outros 8 milhões são para esse time do Grêmio. Sim, mas é que tem conta fora. É Tu que tem pega lá, aquela o Everton sem bolinha... Folha paralela. Custa 350 Everton hoje. sem Deixa eu mandar Pegou um esse abraço, apelido, né? deixa eu mandar um abraço para um amigo nosso, Cláudio Bier, popular Gadanha. Claro, pô. Conselheiro do Inter, quase foi presidente, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, que, aliás, produz o Rio Grande do Sul. 65% das máquinas agrícolas produzidas no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ele está completando 80. Que maravilha. Então, O ele é mais conhecido também por pai do Mano É uma data de gentlemen e bons nas suas profissões. O Cláudio Hoje é Bier- aniversário de Roger Federer. O Cláudio Bier é destes empresários que teve uma visão, porque hoje muita gente, hoje é barbada de empresário falar em mercado asiático. O Cláudio Bier foi um dos desbravadores desse mercado asiático enquanto empresário aqui no Rio Grande do Sul. Mas tu conhece ele por Cláudio Bier ou por pai do Mano James? Pelo pai do Mano. Pai do Mano, claro. Depois de um tempo. Então vamos ao Ele Gaúcha. foi um grande diretor social. Não, O Gadanha foi um grande diretor social do Jockey Club. Ah, é? Pegou os anos Guerrinha, áureos do Jockey. A notícia na família hora tá lá ainda. certa. Notícia na hora certa. Bagé, pra ser mau caráter, Diogo, não lhe parece semanticamente que pra ser mau caráter a pessoa precisa ter um. Cara, sem isso, sem isso é caráter. Eu tô muito feliz hoje, primeiramente, porque Ó, lá vem. no dia 10 de março de 2021, quando eu fiz o primeiro sala de redação, eu estava sozinho nesse estúdio. Né, porque isso é a bonito. pandemia estava um pouco mais forte e tal. E eu fiz todo. O Pedro depois falou: pô, depois dessa palestra aí, já me deu uma porrada de cara, né? Ah, E eu fiz os 3, 4 minutos que eu pra falei o saber com quem é discurso. que tu tá lidando. Eu fiz olhando pro meu braço direito, porque no antebraço eu tenho a tatuagem do meu pai, né? Meu pai já é falecido e tal. E eu aprendi, como grande parte de vocês, talvez todos, em Que algum parte do momento. teu organismo tu colocarás a minha tatuagem? A tua, eu vou botar bem no centro do peito, que é onde fica o coração, né? Não Isso. fica nem na direita, nem Obrigado, na esquerda. obrigado. Então botar bem no centro do peito ali. Tá. Só tô perdendo um pouco mais de peito, que ainda tá seios, né? Mas quando tiver peito ali, eu vou botar. Senão não vai aparecer o peito. E aí, Cara Pedro. enrugado. Ele vai aparecer o que tá ali, sei lá, o Potter. Aí tu abre assim o peito, o Pedro é Pedro oprimido. e então é muito legal, porque eu me criei ouvindo sala de redação, né? Uma grande parte dos ouvintes estão nos ouvindo agora. Então eu fiz falando com meu pai, porque infelizmente desde que eu virei jornalista há 20 anos, o meu pai já era falecido, né? Então o meu pai me ensinou a gostar de rádio e infelizmente ele não conseguiu acompanhar a minha carreira. Então eu estou muito feliz de estar nesse novo momento de sala e com vocês, infelizmente ainda não com o Guerrinha, não com todo mundo aqui, né? Mas é muito legal isso aqui, porque é outra energia. Hoje eu consigo viver a energia daquele sala que eu sempre acreditei. Que é aquele sala que eu ouvia, pô, será que um dia eu vou conseguir estar ali no meio dos caras? Então é muito legal isso aqui. Faz é diferente tu falar e olhar pro cara. Faz assim. uns 3 meses que eu venho aqui no estúdio pra fazer companhia pro Bagé. Ele nunca me disse nada que tem parecido. mais Não, mas é que hoje tem mais Maracanã gente, né? lotado Não, agora. Hoje Tem mais ele gente. nem disse pra me dar um abraço e dizer, Bagé, o Diogo, pô, legal que tu tá aqui. A partir de amanhã eu volto. Pô, Guerrinha, Aê, que bom Guerra. isso, cara. Pega o teu doce na chegada já com a Valéria. Não, o doce eu vou pegar hoje, se deixar pra amanhã fica só a tampa. Quer eu te Como levo a aí, gente- Guerrinha. Como a gente vai se habituando, né, Bagé, aos novas exigências do dia a dia e tal, e como a gente passou de forma forte, né, estoica, essa questão da pandemia. Eu tô vendo uma série que tá entrando na última temporada, acho que o Potter citou ela esses dias aqui, It's Us. This Is Us. This Is Us. This Is Us. Obra-prima. E aí ela entra na última temporada justamente no período da pandemia. E aí ontem eu tava vendo e olha as pessoas de máscara e todos aqueles cuidados que a gente tinha. E aquilo bateu forte, cara. Assim, meu Deus do céu, a gente passou por tudo isso.
Por exemplo, hoje nós estamos voltando para o estúdio. Desde 19 de março de 2020. 15, talvez? Não, 2019 foi... É que eu não estava no sala Tu não estava ainda. 19 de março de 2020. E a gente passou com tanto estoicismo por isso, é a que semana quando a gente do Grenal da enxerga, Libertadores, né? na semana seguinte. O Grenal é 12, e aí quando estoura em Porto Alegre. Logo em né? seguida, E né? tem aquele jantar das direções, que inclusive ali o Marcelo Borges Medeiros e o Roberto acabou vitimando, Marcão perdemos uma Borges. figura maravilhosa, enfim. E aí na semana seguinte começa, né? Primeiro saiu o Guerra e o Pedro, né? E depois saímos nós. O dia 19 já é em casa. E só hoje nós estamos voltando. Mas quando a gente vê isso projetado numa tela, a gente do lado de fora, olha, pelo que a gente muda, né? passou. Então, o que o Bagé fala é do coração dele. É mais uma hora para eu dizer, embora possa ser cansativo e alguém dizer, lá vem o Maurício de novo. Virei. Meus amigos e minhas amigas, nós ainda não temos número suficiente percentual de gente com a 4ª dose, embora nós tenhamos disponíveis doses e doses da 4ª dose. Tem que seguir se Então, vacinando. por favor, mais Maurício, uma vez, eu se não saí- for por você, que seja pelas pessoas Maurício. à sua volta, a 4ª dose da vacina, e Léo, tem gente que não tem ainda Maurício, a terceira. a minha última semana Mas aí de não- home foi com Covid. Eu testei positivo. Se Hoje eu tô felizmente aqui- pela vacina com sintomas Claro, Hoje, não sei se tô- hoje estou aqui porque ontem me testei, né? Fui numa farmácia, me testei, estava negativo para voltar, mas eu passei. E assim, ó, foi gripezinha para mim. É mas por isso. causa da vacina. Desta vez sim. por causa Desta da vez vacina. sim, por causa da O vacina. organismo Sabe que eu tá acho que fortalecido. parte dos estádios lotados que a gente está vendo, eu acho que parte tem isso. Tem. Assim, parece que o Shows torcedor, lotados. ele percebeu... O torcedor entendeu, cara, como era bom, como a gente era feliz. Como a vida fica tão limitada quando tu não pode fazer isso, estar com as pessoas junto. A gente tá todo mundo mais bem-humorado aqui hoje. É, claro que Incrível sim, isso. claro que sim. Olha só, porque a gente tá junto. Você sabe que O Rafael estádio Cabeleira, que é nosso ouvinte, Rafael Cabeleira. Pedrão, se o Grêmio não subir, até eu saio na rua com a camisa do Grêmio e com a cara pintada de azul e preto. Mas Se o não tem Não, como vai não subir. Mas, Não tem como não mas subir. a discussão Aquele é colorado. minha e do Potter não é essa. A discussão é que o Potter considera que o Grêmio vai subir com facilidade. Eu não acredito em Mas, facilidade. Bagé, o Grêmio Subir vai. hoje é terceiro Eu com vou a 40. Caravaggio. É, Eu aí vou a tem que Caravaggio. conceituar a facilidade. facilidade. Subiu, eu troco eu vou facilidade pra por Guete, certeza. eu vou- O Grêmio sobe com Eu certeza. Hoje- vou trabalhar com a cara pintada no sala após a Hoje subida aqui. faltam 13 rodadas pro Grêmio Se o Pedro subir. deixar sem camisa, Faltam 13 rodadas. todo pintado. Porque Sim, contando o a Grêmio, matemática, né? o Grêmio tá 7 pontos. 7 pontos Sim. são 3 rodadas. Então faltam pro Grêmio 13 rodadas, até para fazer uma regressiva. Porque o quinto colocado, que tá ali, já foi o Tombense, já foi o Sport, hoje é o Londrina, lá do Adilson e do Ciro Lenz, que faz um trabalho espetacular, trabalho muito bom mesmo, Aí muito consistente. o time dele com muitas carece limitações. de qualidade. Mas enfim, esse quinto Ganhou na lugar, rodada. ele não dá sinais de que ele vai dar o salto Sim. para alcançar. E outro, o Vasco tá fechando, né? Já fechou. Então, Fechou eu tenho aqui, ó. Olha aqui, Conselho Deliberativo ó. aprovou. Os temas. Sócios do Vasco da Gama aprovaram em Assembleia Geral a venda de 70% da SAF para 777 Partner 777. Ah, 777. Partner 777. Foram 3.898 votos para aprovar e 976 votos contrários. Por contrato, 700 milhões devem ser investidos no futebol nos próximos 3 anos. Desse total, 70 milhões foram antecipados. Paulo Brax, que passou aqui pelo Inter, será o diretor Tinha executivo um de futebol. deputado na Assembleia do Rio de Janeiro que estava tentando barrar. Barato, né? E aí aquela história, se descobriu que ele tinha relações lá com o Flamengo, que ele tinha sido torcedor do Flamengo e tal. O torcedor do Vasco, depois que o Conselho Deliberativo aprovou a parceria, ele foi para as redes sociais assim, Na euforia. cantando o hino É. da SAF, Lembra da colocando... festa no Botafogo, em General Severiano? na assim, sede? eu acho isso assim perigoso porque a gente não sabe, embora a SAF É que tenha, esse é ela o venha... desespero, né, Diogo? Não, é que a SAF ela vem para profissionalizar o É futebol, que se tá, tudo tem bem. uma visão de que chega para Não, sanear é tudo, que assim, né? é que E é um processo o novo lento, que a pode gente ser tem que sim, aqui pode ser que é não. que tu tem alguns investidores que eles não têm só aquele clube ali para investir. É. A Partner 777 tem outros. O John Textor está comprando Standard. agora o Lyon, se eu não me O engano. Lyon já é dele. Já é. Lyon não, e mas Crystal outro, Palace. é um outro que ele está comprando que eu não me lembro agora o nome. Então, assim, aonde que vai ficar, por exemplo, o Botafogo nesse universo? Claro que ele vai dizer que vai ser para se ganhar tudo. Mas nessa holding aí, eu acho que ele finalizou a compra de um clube, Léo, e aí ele tem que colocar como garantia algo, e aí ele coloca como garantia a própria holding que tem vários clubes, inclusive o Botafogo. Então isso foi um ponto de discussão. Para um o pouquinho. Então Textor o é Botafogo um- entrou como garantia.
O Textor é um cara que ele faliu na crise de 2008, né? Aquela crise que se abateu, que aqui no Brasil a gente acabou não sentindo tanto, mas ele faliu naquela... E ele recomeçou. Como é que era o jogo do Grêmio com a ISL? O jogo do Grêmio... Como é que era o contrato do Grêmio? O que a ISL tinha? A ISL ela era um sistema diferente. Ele era uma parceira, era uma cogestão. Assim como tinha a Parmalat, assim como tinha o Corinthians com o Excel. Futebol. Só do futebol. E aí a ISL coloca, inclusive, o Denis Abraão era o cara da ISL. E eles compravam jogadores, botavam Compravam no Grêmio, jogadores. e eles ganhavam... Estrada, Zinho, Marinho, Eles ganhavam na revenda. Paulo Nunes. A ideia era de fazer do Grêmio... Tipo que o Delcir fez no Inter. A ideia era e botar... eles tinham, assim, eu me lembro que tinha como se fosse uma mesada. Porque quando Ah, entra a ainda tinha SL, quando entra a Sim, ISL... a mesada de 2,5 milhões na época. E aí os salários do Grêmio todos aumentam. E aí esse Daqui que é a o pouco parou de pagar. É isso que quebrou o Grêmio. Aí o Grêmio recente tinha assinado o contrato Tô lendo de aqui, ó, 100 mil, 200 derramou mil e dinheiro. quebrou. Estou E aí lendo ficou aqui com o Twitter de um candidato à presidência do Grêmio, o conselheiro Brasinha, Alceu, não sei o que lá que é o sobrenome Alceu dele. Brasinha. Alceu Brasinha. Diz o seguinte: o treinador é o Fernando Diniz e já falei com o Alexandre Matos. Eu já falei com o Alexandre Matos algumas vezes. Né? Ô, Pedro, E ele diz o seguinte, olha aqui, ó. SAF está na moda entre clubes quebrados. Isso aqui é Twitter do Brasinha, tá? Candidato à presidência do Grêmio. E eu estou lendo o Brasinha porque os outros não escrevem nada, eu não tenho que ler, não sei o que eles pensam, tá? O Grêmio, Mas tu ao segue que tudo... todos eles? Deixa eu ver aqui. Sigo. O Grêmio, ao que tudo indica, ainda tem capacidade financeira. Vamos atuar no mercado em busca de investimentos com retorno em participação de lucros. eu não sou safista por essência. O Tipo, Bayern a de SAF Munique não é quebrado. Tem uma participação de empresas que patrocinam, também ganham espaço no Não é Bayern. majoritária, Não é mas majoritária. tem. Mas Porque deixa eu na dar um... Alemanha É que não tem tem. nenhuma SAF, entre aspas, igual. Nenhuma igual. Essa é a O questão da Vasco, gente por nenhuma discutir. exemplo, Maurício, é 70%. Pode ter O SAF Vasco, sem ser 90. o 777 tem 70%. O Não, Botafogo, é que- o Textor tem 90%. É que o gancho que eu quero pegar, Léo, nesse momento é o seguinte, ó, aqui eu estou dando um fato e a gente pode abrir a discussão em cima de um dos tópicos universais que o Pedro trouxe aí. Hoje sobem Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia. Bahia e Grêmio. Desses 4 que sobem, 3 terão SAF a sustentá-lo. Isso significa, num primeiro momento, com certeza, dinheiro derramado para contratações para que esses clubes que recém sobem não caiam o risco, não corram o risco de cair de volta. Não, mas e a Liga do Leonardo? O Vasco... E a Liga que Não, vai mas pagar mais? Esse é o fato. A Esse é o Liga- fato. a Só o Liga- Grêmio não. Tu só A Liga conversa, tu não não. traz a Liga nunca. Mas a Liga adianta. deve ser- seria Os caras pra que estão se ano? reunindo, estão conversando, mas a Liga, a partir da Faz 20 chegada da anos que eu ouço SAF, tu dizer ela isso. vai elevar o nível de discussão e já está mudando, né? Não que eu queira Já me tá meter na mudando. campanha do Brasinha, a presidência do Grêmio, mas é péssimo para ele falar para o torcedor que vai votar nas eleições que isso é uma coisa que não se avizinha pro Grêmio. Que é uma moda, ele É chamou de péssimo, moda. Porque isso Mas tem o amor tricolor. Mas né? isso já foi Não. discutido internamente. Não, e tem que Não, ser tem- discutido. tem uma comissão lá. Tu tem que ter isso conhecimento do assunto. Encanta, Quem mais sabe disso do Grêmio é o Modelo, inclusive. Encanta o torcedor. Isso encanta o torcedor. O torcedor encanta. O Potter- Se vai ser bom ou se É vai que, ruim, Potter, é uma outra discussão. tu tem que debater. Eu até acho que tem que ter, exatamente, mas Tem que debater. ele, em princípio, gente- ele elimina... E mais, é algo que não é conhecido do grande público e da grande parte do torcedor. Então não é o momento de pegar e Não, é eliminar conhecido só essa como possibilidade. salvação, na real. Tá? Tu precisa trazer, primeiro mostrar pro cara Mas isso A o- gente aqui. vai ter um laboratório, É, na verdade. e aí depois o cara vê. A gente vai ter um laboratório. A SAF muita vem gente primeiro não nos conhece clubes ainda. que estão quebrados e a gente vai ver como ela funciona. Porque não está proibido. Claro que o investidor, ele sempre vai querer chegar onde ele pode mandar, onde ele pode comprar a maioria das ações e poder mandar. Mas em clubes que não estão tão mal assim financeiramente, tu pode ter um outro Tem uma desenho de maneira SAF. que tem uma Que maneira que o Flamengo, torcedor Inter, tem. sabe? O torcedor só tem uma maneira mesmo constante de colocar Inter e Grêmio parecidos com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Só uma. Ser sócio do clube. Mas é que é diferente, Potter. Só Tu quer isso. ver, ó? A gente entrevistou agora para quarta-feira no podcast um advogado que é um cara especialista em direito empresarial, tá? Se chama Arthur Silveira. E ele fala que, ele não cita o nome do clube e tal, mas ele participou de uma comissão de um dos 2 clubes aqui de Porto Alegre. Eu desconfio que seja já no Inter, né? Até pela vinculação do Arthur com o Inter e tal. Mas ele já participou de reuniões e há também uma discussão já interna. O Grêmio já criou uma comissão para debater isso. Isso é importante que Há um haja. eles estão discutindo. Porém, o problema, isso eu coloquei para o Arthur na entrevista que vai ao ar quarta-feira no Ponto Futuro, é que nós vivemos aqui, primeiro, por uma característica nossa do gaúcho, nós somos desconfiados. A gente não vai entregar a nossa joia da coroa para alguém que venha, para um aventureiro. O gaúcho, ele é desconfiado. O empresário gaúcho, ele é desconfiado.
tem todo esse contexto e nós temos um outro contexto. Os nossos conselhos deliberativos, eles são inflamados. Eles são divididos. A discussão política ela é muito forte. Sim, tem 30 Isso não grupos, não vai aprovar. Mas olha, depois de uns 5 anos, e aí o investidor não vai ficar 5 anos sentado ali na frente do Beira-Rio ou da Arena para fazer um negócio. Mas tem um outro contexto. Porque nós somos assim, né, Diogo? E aí, só para encerrar, o ano passado eu entrevistei o Cristiano Pupi, que é um advogado, o cara foi da Secretaria Nacional do Esporte e ajudou a elaborar a lei do mandante. E ele também é especialista em SAF. O que ele diz? E está realmente acontecendo isso. Os primeiros a aderirem, é isso que o Diogo falou, o cara que está desesperado, o Vasco vai pegar 700 milhões em 3 anos. Já pegou 50 milhões. O segundo grupo é aquele clube médio, pequeno, que já nasceu SAF, que já nasceu empresário, que o cara vai botar o dinheiro. O terceiro é o Cuiabá, é o Atlético Paranaense, é o Bragantino. São esses clubes que já estão estruturados. E na quarta onda seria Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, que são clubes estabelecidos, né? Adeus. Eu só quero dizer que isso não... Isso é informação do Léo. Eu só não tenho para mim que a SAF seja o único caminho. Há clubes que poderão entender que são suficientes para evitar esta partilha. Flamengo é isso. Flamengo, Palmeiras, talvez. Atlético Mineiro, talvez, porque o Atlético foi cotado a um bi. Não, deve um bi 280. E já se ofereceu perto disso para ele. O Atlético Mineiro é o cara que anda de Rolex devendo para ti. O Atlético vendeu o Diamond Mall, o shopping. Né, eu preciso chamar o intervalo comercial, porque tu precisa andar de Rolex também. Não é 2h30? Não, 2h20. 2h20. Intervalo comercial. Pode ser que com essa grana aí o Vasco pague o Palácio. Tá, mas, ô Guerrinha, será que não vão devolver o Palácios? É provável. Não, isso não tem devolução. Se o torcedor gaúcho começar a ver o time perder, ele pressiona o Conselho Deliberativo, daqui a pouco eu não sei tão contrário a SAF. Vou chamar o intervalo comercial para esse guri aí comprar um relógio daqueles riquíssimos também, tá? Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação, que vai até às 3, hein? Não desliga, não dorme aí, bonitão. 2h24, esse é o Sala de Redação e vai até às 3 horas, né? Como você sabe. Muito rápido, Pedro. Né? Será que vão ter que aumentar mais? Não tem que aumentar. Mas então eu vou te sugerir o seguinte. Tomar conta da real. Pensa na Cooperativa Santa Clara. A marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein, e que tem uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visto decorado, na rua Azevedo Sodré, esquina com Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. KTO.com, para quem gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincadinha, quer saber mais, acesse KTO.com. Leonardo Oliveira, tu que é metido a Liga, SAF e o escambau, fica enchendo o saco da gente com isso. Eu quero saber o seguinte, o Ronaldo comprou o Cruzeiro deve 1 bilhão e 200 milhões. Se tu fosse um dos credores deste 1 bilhão e 200 milhões, o que tu estarias fazendo? Porque eu não estou vendo movimento nenhum para pagar. E como eu sei que o Cruzeiro só tem receita através do futebol, né, que é a verba de televisão, que é a venda do jogador, aquelas coisas assim que a gente sabe que dá dinheiro, né? Porque o Cruzeiro não tem piscina, não tem quadra de tênis, aí não dá nada. O Cruzeiro até tem um caso específico, ele tem a parte social e tem o time de vôlei, né? Tem o vôlei que é muito forte. O vôlei é muito forte. Mas enfim, é o que é autossustentável, né? É o que o Cruzeiro administra hoje. É que nem tu dizer que eu tenho 2 cachorros lá no sítio. É o dinheiro eu tenho 2 cachorros no sítio. Mas a lei da SAF, ela permite o regime centralizado de execuções, né? Que é o que também tem no mundo empresarial. E ali tu tem 4 que é regime, centralizado de execuções. Sabe o que é isso? Alguém tem que pagar em algum momento a dívida. Não vai dar para ficar beiçando até o fim dos tempos. Conhece a economia. É um super SPC. E aí, pela lei da SAF, tu tem 6 anos, tu direciona, se não me engano, são 20% das tuas receitas para pagar. É o antigo condomínio de credores. É o que o Túlio Macedo criou no Grêmio. Do Túlio Macedo. Que tem no mundo empresarial. Inclusive o Túlio traz isso do mundo empresarial. Tu tem 6 anos. Se tu mantiver isso pagando essa cota mensal com o percentual do teu lucro por 6 anos, a lei te dá mais 4 anos. Então tu teria 10 anos para pagar essas dívidas. Eu coloquei essa pergunta para o nosso especialista que a gente entrevistou. Mas essa conta não fecha. Porque se tu deve 1 bilhão, quanto não tem que render o futebol para tu tirar 20%? Vai demorar 2 séculos e meio. Vai demorar. Mais ou menos. Mas aí tem um outro caminho. Tu pode chamar o Maurício assim, Maurício, eu te devo 1 milhão. Tu quer 500?
Ou é 500 agora, ou Ou é 1 fica milhão na fila. na Não, mas 8ª isso- geração. Eu quero te pagar, Isso é né? mais Eu velho quero que a te minha pagar. avó, rapaz. Mas é assim que O cara funciona que tá no mundo. devendo Não, pro mas a lei- banco, o mas banco é assim, chama, Léo, vê que assim- o cara não pode pagar, eu tiro Mas é, 80% mas da é assim conta. que funciona no mundo empresarial, Pedro. Porque a lei da Porque SEAF... é isso que está migrando para o ambiente do futebol, né, Diogo? Não, porque acho que, se não me falha a memória, me ajuda, Léo, porque acho que a lei da SAF, além dela facilitar o pagamento de dívidas que existem, ela reduz uma parte, se tu adere à SAF. Quer dizer, então, tu tem uma chance de pagar, é um incentivo para o pagamento. Não é só, vai entrar dinheiro, mas tu acaba pagando menos também. E aí isso é o que está entra- seduzindo muitos e clubes isso- a Não, aderirem mas à isso não é a SAF. SAF, isso é um negócio. Não, tudo bem, mas- Pedro, Se, é que... se tu me deve 1 milhão, tu é chinelo, tu não tem 1 milhão. Não é um negócio, tu Ah. ganha Mas condições melhores eu se tu posso entrar te na dever SAF, 1 milhão, não é um basta tu me negócio. emprestar 1 milhão. Não Então, seja esse o caso. Claro, aí não vai conseguir pagar, vai Claro torrar que com não. as gurias, fazer festa, esse troço todo, e aí não Trocar vai de conseguir carro, pagar. né? Aí o problema passa a ser meu. Eu tenho que dar 90% de desconto pro Bagé. Não, mas você Senão fez ele não uma me pergunta paga. boa E olhe pro Léo. lá. A Tu vai pergunta- receber parte, né? a Mas tu pergunta, vai receber. a pergunta boa que você fez pro Léo é o seguinte: eu sou credor do Cruzeiro, o Cruzeiro deve 1 bi É. e virou SAF. É. De Eu, quem credor, eu cobro? preciso que o Cruzeiro fique vivo para poder me pagar. Exato. Se eu executá-lo, se eu disser, não, é agora ou nunca, Eu eu quero inviabilizo dizer o nunca. pagamento Eu também. quebro, você vai pedir, como mas o diria Cruzeiro Pedro não Neto, quebra. para o raio que o parto. Não, mas não quebra, entre outras razões, Porque vê, por porque na exemplo- condição dele, ele está aderindo a uma situação empresarial, negocial, que vai lhe dar o direito / obrigação de pagar. O Cruzeiro não é do diretor, não é do Ronaldo, não é de ninguém. O Cruzeiro é da Eu torcida também do concordo, Cruzeiro. mas eu do jeito que ele o se O Grêmio inviabilizou... não é do Romildo, eu o Inter também não é do acho. Alessandro, as Mas o- torcidas é que o mandam Cruzeiro, no clube. por exemplo, o Ronaldo chega no Cruzeiro e ele cria um plano de sócios, e o Cruzeiro está com 61 mil sócios. E rende para o Ronaldo um dinheiro que ele consegue manter o clube. E aí, como ele pegou também nessa negociação e lá no final, porque ele faz um contrato, se não me engano, de 4 meses, Ele tem um fluxo de mergulha caixa, no né? clube, ele mergulha no clube e aí ele chega e diz, eu não consigo tocar o clube se vocês não passarem também para a SAF as duas tocas. Então ele tem a base, ele tem uma parte de estrutura Toca que física. tu diz é toca da Toca da Raposa, Raposa, que é o treinamento, treinamento. toca da Raposa. Só Exato. fazer uma vírgula, um segundo só. É isso que eu estava dizendo. O Botafogo, o Textor, ele colocou a sua própria holding para ser garantia no processo do Exato. Botafogo. E o Botafogo, por Holding exemplo, de outros clubes também. aquela entrevista que eu fiz com o Jorge Braga, que é o CEO do Botafogo, sobre a chegada do Textor, ele diz, olha, ano passado a gente trabalhava com 2 campos, hoje nós temos 8. Hoje eu administro vários times, time feminino, time sub-20, então tu vai criando uma estrutura de negócio, tanto é que o Vasco também. O Vasco vai pegar agora, se não me engano, 90 milhões, que é para investir em jogadores e estrutura. Porque os caras chegam aqui, eles veem esse monte de jogador sendo formado, eles vão criar um CT com bons campos, uma estrutura física muito boa, para a máquina seguir se alimentando. Tu potencializa, né? Eles não vêm aqui pela cota de TV, eles vêm aqui porque aqui a gente forma jogador diariamente. Vamos saber o que bem que se- vendido, o que né? que Bem está formado e bem acontecendo vendido. com o Grêmio Internacional. E por isso, Sala, que agora vai um pouco mais, vai até às 3 da tarde, trará todos os dias necessariamente repórteres da Rádio Gaúcha que estarão trazendo, porque muita coisa acontece ao meio-dia. Atualizando, né? né? Almoçando, Até meio-dia, decidindo, coisa e tal. Aí fica Uma da o tarde. gabardo lá enchendo o saco do cara. Porra, e aí? Não, como é não que está é? enchendo o Blá, blá, saco, Pedro. Ele blá. é muito importante nesse momento. Ah, é? Não Então é tá. enchendo o Gabardo, saco. tu é muito importante. Fala aí. Obrigado, Pedro. Obrigado. Aqui, De ó. nada. Esse aqui é o telefone para quem está no vídeo, onde as informações acontecem. Aqui, ó. Esse telefone funciona, Pedro. Esse telefone funciona. Eu sei. Bom, a delegação do Inter chegou de madrugada, de Fortaleza, depois de tudo que aconteceu ontem lá na Arena Castelão, onde deu tudo errado para o Internacional, e a reapresentação está marcada para amanhã. Hoje é um dia importante para descansar o Alan Patrick. Em outras épocas, tu faria o seguinte, tu ficaria de festa e às 4h30 tu ia lá para entrevistar os caras, né? Mas agora mudou. Né? Agora tem fiscalização. Tem que ficar em casa de madrugada. Mantém o foco. Isso. Então hoje é um dia importante para descansar. No Oi, meu Guerreiro. tempo, que eu era setorista, eu entrevistava os caras de madrugada na boca já. Eu sabia onde eles iam. Não, e Eu no de caso, manhã e no dormia. caso, Guerreiro, no teu tempo era o água na boca. Né? Era na boca mesmo, né? Era, exatamente. Né? Vem cá, eu vou esperar o cara de manhã, ele pode não ir treinar. Não, de madrugada eu ouvia o cara. O Água na Boca na Conde de Porto Alegre, né, Guerrinho? Na Praça praça Conde, ali, na Praça Conde. ali. Ali na praça ali. Primeiro tinha o ali. Le Club e depois o Água na Um dia o Renato chegou ali. no treino, 1 hora atrasado, Dependendo. de óculos, não podia abrir os olhos. Aí perguntaram para ele, onde é que tu estava? Não, eu estava com o diretor. O Saul tinha se separado e estava na gandaia também.
Salzinho maravilhoso. Sei que o Renato sempre teve boas relações com Não desista, Eduardo Gabardo, não desista. Gabardo, Não, mas vamos tá bom, preservar teu tá talento bom, agora. tá Agora, bom. sério. Tá gostando do assunto, Gabardo? Gostei. Gabardo é ex-atleta. Quer dar algum depoimento teu ou Não, deixa assim, Diogo. Tá, então. Tá bom, nessas horas é bom ouvir, né? Mais ouvir do que falar, É boa. especialmente agora. Especialmente na sala onde tu Que tá. vigarista. Especialmente na sala que estou. Olha aqui. Então hoje é um dia importante, falando em madrugadas longas, em descansar o Alan Patrick. Esse é o jogador, 10 dos 11 titulares do Inter estão confirmados para o jogo de quinta-feira, que é o jogo do ano. Para o Inter com uma expectativa de 45 mil torcedores contra o Melgar, para o Inter avançar na Copa Sul-Americana, 10 dos 11 estão escalados. O que falta saber é se o Alan Patrick vai jogar. Então tem que descansar ele. Ontem, no dia que deu tudo errado para o Inter, era para o Alan Patrick ter jogado 60, 70 minutos e no final jogou os 90. Pela maneira como o Mano Menezes conduziu todo o processo, fez 4 alterações no intervalo, depois teve que mexer no começo do segundo tempo, o Alan Patrick ficou o jogo inteiro. Então isso preocupou a comissão técnica do Inter, porque o Alan Patrick está voltando de lesão. Bom, amanhã, na reapresentação, ele vai ser reavaliado no Beira-Rio. Se estiver em boas condições, vai para o jogo. E aí, o time do Inter... Se não é Maurício. Se não é Maurício. Tyson, sem chance. Não é Tyson, não? Não é Tyson. Me parece que neste momento, também por uma questão física, o Maurício está na frente do Tyson. E pelo que não jogou ontem, né? Que barra, Pois não é. fez nada o Tyson. Ninguém fez nada ontem, né? Então eu diria, Pedro, que o time do Inter está escalado. Né? Vai ter Daniel... O melhor do Oi, Inter ontem foi o massagista. Pô, ontem Foi foi duro, hein? Ontem foi duro. Piloto do avião. Bainha fez uma tala rápida ali no Kaique Rocha, né? Pô, fez em 30 A segundos. tia da O Bolinha cozinha é bom foi bem. naquilo, né? É craque. Queria mandar um abraço para os torcedores Craque. do Inter que foram ontem lá no Castelão. Vocês merecem um abraço, vocês merecem uma camisa do Inter, cada um. Mas E o teve concentração antes, os caras se reuniram, almoçaram, foram num restaurante. o time Gabardo. Bom, 10 dos 11 estão confirmados. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick, com uma pequena possibilidade para o Maurício, e aí o Wanderson com Brian Romero, que ontem na entrevista foi confirmado pelo Mano Menezes, que disse só que o time vai ter que mudar um pouquinho a maneira de jogar para se adaptar ao estilo do Brian Romero, que é um jogador de mais profundidade na comparação com o alemão. Ele tem mais velocidade, ele entra na grande área, o alemão recebe mais a bola. Então vai ter que mexer um pouco na maneira do time jogar para quinta-feira. Bom, Vitão e Mercado é a nova zaga titular do Inter, né? Neste momento é isso, né? Porque o Rodrigo Moledo vai ficar fora um tempo. Aliás, o Inter está vendo a possibilidade de contratar um zagueiro. Está abrindo mais um espaço na folha de pagamento porque o Bosquilha está acertando com o Coritiba. O Inter vai pagar parte do salário, mas o contrato com o Inter vai até o final do ano. Depois ele fica livre no mercado. O Bosquilha está de saída também. Então o Inter pode trazer mais um zagueiro, até porque já diminuiu em cerca de 20% a folha de pagamento desde que começou aquelas saídas com o Rodrigo Dourado, e aí foram Paulo Vitor, Moisés, Heitor, Wesley, dá um time. Pô, por aí vai. Dá um time. PV. Antes da gente ir para o Bruno falando do Grêmio e tal, o Eduardo ainda tem informação de Inter, mas na rede social de ontem para cá, e é uma amostragem importante que a gente tem, nós vivemos uma coisa que é direito inalienável de quem torce. Eu comecei a ver, Pedro, a volta da Operação 45. 45 pontos. Aquele pessoal que, 3-0 pro Fortaleza com um a menos, eu só quero 45 para escapar do rebaixamento. Uma semana Ele antes. quer a Sul-Americana. Né? Uma semana antes, talvez o mesmo Colorado, depois do Acreditasse 3-0 no sobre o título. Atlético Mineiro, dizia: eu não penso em nada diferente do que ser campeão brasileiro. Isso é direito inalienável de quem torce. Maurício. O dirigente, que não é acima de tudo torcedor, ele como dirigente é estadista acima de tudo, Sim. ele tem que saber que a verdade não está em nenhuma dessas pontas. vai Senão ver- ele vai se atrapalhar. Vai ver que Eduardo Gabardo vai confirmar como especialista aqui. É como numa tentativa amorosa. Ave Maria. Tá entendendo? Como é que seria? Eu não entendi Não, a seria comparação. assim, Vamos tu lá. tenta chegar numa pessoa e, sabe, Sim. desempenhar, Mas tu monta uma estratégia. Tá? Monta uma estratégia. Sai Se pra não jantar, der, e sai pra jantar com o marido dela. É isso aí. É isso Agora, aí. deixa eu anotar. Tu tenta, tu tá no tenta meio da chegar com o Aí- teu xalalá. Aí Tá. não deu sucesso, tu não levou ganha. O que tu faz? Eu saio com o Tá? marido dela. Tu não ganhou o campeonato? Vou me- não, vou me tu- queixar tu, pro cara. Tu vai pra outra, tu vai pra Sul-Americana, entendeu? Leva o Largou a marido pro brasileira e vai jockey, pra né? Sul-Americana. Internacional É assim. não pensa. E aí, se Internacional não passar das pensa. 5, guerrinha. Se passar das 5. Se for mulher, não. Se for mulher é melhor, claro. Eu quero saber o seguinte: o Internacional não fala em volante. Não. Não, acho que não vai contratar. Tem um não, volante caindo de maduro pro Internacional. Eu vou dizer aqui uma loucura. Uma loucura. Joga muito mais que esses volantes do Inter. Lucas Silva, do Grêmio.
O Grêmio Muito mais que esses volantes do Internacional ele joga. Tá louco? Esse cai como uma luva no Internacional. E o Grêmio vende na hora. Não precisa, empresta ver se o Grêmio... Porque o Grêmio tá na Série B, ele pode jogar. E o Inter talvez tenha algum jogador que o Grêmio precise, entendeu? Um armador, sei lá, um jogador desses aí. Eu acho que tem que terminar com essa palhaçada tão em categorias diferentes. Entendeu? Traz o Lucas Silva, ele melhora, ele é alto, ele chuta, ele marca mais que os outros. Não, o Edenilson é titular. Tem que trocar pelo um reserva, como é o Lucas Silva. Era. Eu faria isso. Feito o negócio. Sei que não sai, porque aqui tem aquele negócio, vou reforçar o Inter, vou reforçar o Grêmio. Mas ele joga muito mais que esse pastor alemão aí que tem no meio do campo aí, que não joga nada aí. Quem, Gabriel? É, o Hulk, lá sei eu. É Ruf. Ô, Bruno, e o Grêmio? O Grêmio, Pedro, já está definido para o jogo diante da equipe do Operário. Opa! E eu quero especialmente aqui trazer algumas informações importantes em termos de departamento médico. Não, mas nós estamos fazendo pesquisa interativa aqui. Se o Bitelo tem que voltar, tu dá o time organizado, tu vai arrebentar com a pesquisa interativa. Pois é, mas... Não dá para ter repórter com informação. Isso de trazer informação quebra o sala. Arrebenta o sala. O Leonardo Oliveira... Mas ninguém falou com o Bruno antes de entrar no ar. O Leonardo Oliveira perto do Bruno é assim, cabelo hippie. Mas o Bruno tá reluzindo a careca. Fala, careca. É por isso que eu não fiquei aí no estúdio, inclusive, Diogo. Entendi. Ia refletir muito a luz, eu e Léo junto aí. Não, é que tu te dá conta que essa tua careca aí, tem uns que não se É uma cabeça brilhante. Bom, Tem uns que não se dão pra mim, viu, Bruno? não se assumiram ainda. O que eu posso dizer por enquanto é que a interativa tá mantida. O Roger tá mantendo sigilo ainda em relação à definição do trio de meio campo. Então como é que tu tá dizendo que tá definido, rapaz? Ele é repórter, ele tem informação. Qual é a informação que tu tem, a aposta que tu tem? O importa é a tua, não é do Roger. Eu acredito que vão jogar Vila Sante, o Lucas Leiva e o Bitelo. Eu acredito. Acredito que esse é o que esse possa ser o time. Mas levando em consideração que o Operário vai jogar em Porto Alegre, que o Grêmio vai ter toda a pressão de vencer e mais um jogo jogo isso em vai casa. fazer a torcida do Grêmio feliz, vai jogar o campeonato. Vai começar um anãozinho. É possível. Eu quero trazer aqui uma informação sobre a lateral esquerda. O Roger relacionou 24 jogadores para essa partida, relacionou o Nicolas, que tem uma luxação no ombro direito, e relacionou também o jovem Thiago Rosa. São estes dois dos laterais relacionados, mas tem ainda também o Diogo Barbosa, que deve ser o titular caso o Nicolas não possa. Só que tem chance do Nicolas nem ficar no banco. Aí, por isso, se dá essa relação do Thiago Rosa junto. Mas em que mundo paralelo, Bruno? Você não é médico, tá? Eu sei, você está trazendo informação crua como ela tem que ser. Mas em que mundo paralelo alguém tem uma luxação no ombro sexta e joga a bola terça? Ele vai fazer um teste, Maurício. Que isso, essa é a principal informação. O nosso ex-colega aqui, o Eduardo Garbi, ele deslocava o ombro dele fazendo amor. Mas aí botava no lugar e seguia. Chegasse a deslocar alguma coisa fazendo amor, Bajá? A cama. Já fiz isso. Ai, meu Deus. Que saudade, né, Que saudade. Quase quebrou. Isso era uma velocidade 9, hoje a velocidade é 1,5. Olha, apareceu uma barata e ele arrastou a cama. Mas teve um acidente doméstico, eu já tive. Eu já tive que ouvir do Bagé hoje que tudo em mim é grande. Eu tive que ouvir Pedro, isso, ele falou no ar isso aqui. Tu transando e aparece uma barata, né? Pedro, nós dois estamos na idade de fazer... Uma vez tinha um cachorro que ficava lambendo a sola do meu pé. Aí eu cutucava o pé e o cachorro não saía. Nós dois estamos na idade de fazer amor em beliche. Entendeu? Cada um no seu lado. Claro. No de cima. Eu não consigo subir lá. Não, mas vamos lá, Bruno. Não desista, Bruno, não desista. O Bruno, eu quando colocaram aqui a interativa, eu falei, se eu tivesse escolher Alex Bagé, eu começaria com o Bitelo, porque ninguém faz menos do que o Campas. Mas eu acredito que ainda possa acontecer. Amanhã é Campas. Em função disso que disse o Bruno, né? Pelo fator casa, torcida. O Bitelo é volante? O Campas. O Bitelo o Roger é meio campista. Então eu queria discordar do Guerrinha, eu trocaria não pelo Lucas Silva, trocaria pelo Bitelo. Não, o Bitelo não. O Lucas Silva não consegue. O Lucas Silva hoje no Grêmio ele tá atrás do. Ele tá machucado. Ele tá atrás do Lucas Leiva,
O rapaz, esse que tu não quer que eu diga o nome. Thiago Santos. O Thiago não diz, tu irrita o Bagé. Olha o tamanho do Bagé. Olha o tamanho do Bagé. O tamanho do Bagé, tu fica falando toda hora. Thiago Santos acaba jogando. Então, assim... Thiago Santos tá fora amanhã. Da nossa Lucas audiência, Silva, eu me arrisco a dizer o nome. Lucas Silva, Thiago Santos, Sarará. Porque o jogo é em casa. Mas eu nunca vi isso. Não, tem uma informação só sobre pra isso. terminar, o Lucas Silva tá atrás do Lucas Leiva, Thiago Santos... Ele só tá à frente do Fernando Henrique. Não sei. Porque ele nem concentra mais. Foi por isso que o Guerrinha falou. Mas é por isso que o Guerrinha quer trazer. Claro. Bruno, informação, Bruno, pelo amor de Deus. E o Gabriel tá na frente do carteador, do Liseiro. E não adianta estar na frente. O Gabriel, não joga nada, ele tem os nada. melhores índices do Brasileirão. Eu sei, é por isso que o Corinthians se livrou dele. O Corinthians foi reforçar o adversário. Aí, semana passada contra o Atlético ele foi bem, o outro Gabriel nem jogou. Eu sei, não, mas não é por ontem. Não é por ontem, olha o rendimento. É pelo desenho da temporada. Não é o desenho da temporada. Mas é só olhar as estatísticas dele, Guerrinha. Ele jogou contra o Globo? Ele não jogou domingo contra o Globo? Ele jogou, não? Eu não me refresco a memória, tu tem boa memória. O Gabriel jogou contra o Globo, o Liseiro jogou contra o Fortaleza. Daniel... Mas, Guerrinha, é duro pra mim às vezes, mas às vezes eu discordo de ti. Eu acho o Gabriel um bom jogador. Gabriel ele tá bem no dá dinâmica, acelera, desarma. Tem cara que acha que o Adriano Gabiru era um fenômeno. Não, eu não acho que ele é um fenômeno. É um direito. Quase botei o nome do meu filho, Gabiru. Eu gosto. Eu não gosto. Gabiru. Ia tirar o Adriano, ia ser Gabiru. Atenção, tem informação. Alô? Eu aprendi a gostar de jogador Alô, bom. Bruno. Isso é melhor. Não, eu acho, Guerrinha, que tem muitos jogadores melhores que o Gabriel. Contigo, mas eu não acho tão deprimente, Pedro, a participação do Gabriel no Inter. Não acho mesmo. Tá bom. Bruno, qual é a informação que tu tem, Bruno? Eu quero complementar ainda sobre o Nicolas. Ele vai fazer um teste, por isso ele está relacionado. Ele não teve lesão ligamentar constatada, ele tá com uma luxação, mas não tem lesão constatada. Se ele não jogar, Bruno? Aí joga Diogo Barbosa. Não, então vai ele. Vai ele. Enfaixa o ombro e vai ele. Ele vai fazer um teste porque aí tu perde ele pro resto da Série B. Ele teve um desinchaço no local, tá bem melhor visualmente o local e ele tá sentindo menos dores. Por isso hoje no treino com portões fechados ele fez treino físico. E aí foi relacionado, vai fazer um teste, se tiver condição joga. Quero bem rapidinho dar duas informações importantes sobre Kahneman e Ferreira. Opa! Ferreira deve voltar em 10 dias, é uma previsão que o Grêmio tem. É um bom número. Ou seja, seria dia 18 essa recuperação de lesão. Já pega o Cruzeiro. Pode ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro. E o Kahneman, expectativa de 15 dias ainda. Ou seja, fecharia o prazo dia 23. Eu não descarto que possa voltar contra o Cruzeiro, mas mais certo contra o Ituano. Cruzeiro é 28, né? Cruzeiro é 21 e o Ituano no dia 26. E Ituano é aqui também. Façamos o seguinte. Bruno, muito obrigado, Gabardo. Parabéns, Bruno, tu conseguiu ir até o fim. Não, muito bonito teu penteado. Foi difícil. Nunca desistam. Isso. Guerreiro. Vocês conseguiram dar muitas informações, muito mais do que o previsto. Deixa eles no ar aqui, Deixa eles no ar. Deixa no ar, fica no ar. Não, e pede pra ele passar o telefone do barbeiro. Eu quero o telefone do cabeleireiro dele. Deram tanta mas ele só faz igual o meu. Deram tanta informação que amanhã nem precisam aparecer. Tirou o dia de folga agora. Intervalo comercial, voltamos em 3 minutos. 1h50. Ser pai é cultivar com carinho e dedicação, mas também é saber que às vezes é preciso podar um pouco. Ser pai é cuidar todos os dias de sol a sol. É preparar o terreno para que os filhos cresçam saudáveis. É regar a vida para que ela possa entregar o seu melhor. Dá trabalho, né? Mas também dá orgulho. Nesse Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande história, uma homenagem da Steel a todos os pais. O Brasil de Pelotas, se vocês não sabem... Sobreviveu, ganhando Confiança 1-0, saiu da lanterna, 18º colocado, 17 pontos, se aproxima do Floresta, primeiro fora da zona da degola, a rodada e tem 19. Próximo jogo é no sábado que vem contra o Vitória no Barradão. O problema é que ele depende de 3 resultados paralelos. Tem que ganhar. Inclusive um de hoje, Ferroviário e... Ferroviário joga hoje. Ipiranga. Não, é Ferroviário e não me lembro. Mas ele o Vitória tá bem na CC, né? Mais ou menos. É tão surreal a dificuldade do Brasil e o quanto ela muda, que ontem, por exemplo, antes do jogo do final de semana, a probabilidade de queda era mais de 90%. Na rodada anterior, se ele tivesse vencido, essa probabilidade ainda era na casa dos 60%. Então tu imagina, sai de 60% para 90%. Aí ele consegue ganhar. Só que ele depende muito do resultado paralelo. Ele tem que ganhar e o Floresta não pode ganhar.
Tá? E tem mais o Atlético do Ceará. Ele tem que passar por 2 times, na verdade. Porque o Atlético, o Brasil é 18º, o Atlético é 17º com 19, tá? O Brasil tem que ganhar. Mas é só um que cai, né, na verdade. Se ele ganhar, o Floresta perder, ele tá dentro. Não, porque o Atlético está na frente dele. Se o Atlético joga com confiança. Depende mais de um resultado paralelo. O Atlético joga com confiança. Esse é um resultado que interessa. É uma combinação dos astros bem improvável. É parecido com o que o Grêmio viveu na última rodada. O Grêmio tinha que ganhar e precisava de mais 2 resultados. Tem 2 times. Uma pesquisa sobre possibilidade de ser campeão brasileiro dos clubes da Série A determina o seguinte: o Palmeiras tem 65,2% de chance de ser campeão. O Fluminense, 10,3%. O Flamengo, 9,1%. O Atlético do Paraná, 5,4%. O Atlético Mineiro, 4,5%. O Corinthians, 3,7%. E o Inter, 1,2%. Às vezes a matemática sabe muito de futebol. Eu não gosto muito disso aí, porque depende da Libertadores. Resultados muda tudo, depende da Libertadores. Muda o Palmeiras, tudo. a Libertadores. Num campeonato de pontos corridos lá em cima, Pedro, 2 resultados não mudam. Tu precisa de muito resultado ruim do Palmeiras e um campeonato como o do Flamengo agora, pra te ter alguma mudança drástica. Tu não tem e o Palmeiras direto, não né? vai perder 3 partidos. E aí tu não tem mais confronto direto. O Palmeiras, pra mim, tem 98%. Tem um confronto direto só. É porque você vê jogadas assim, rapaz, isso oscila tão pouco, troca a peça e não acontece nada assim dos caras desandarem. Depois das 9 vitórias do Inter lá há 2 anos, olha. Mas é uma anomalia. Mas mesmo assim, as 9 vitórias do Inter não deram título pro Inter. É o fora do eixo, né? E com o primeiro turno bom. O que pode acontecer, o Atlético, nessa semana, ficar só com uma competição. O Atlético Mineiro. E o Cuca vai ter semana livre. Mas são 13 pontos na diferença. Mas esse é o problema. O Atlético, é que assim, ó, tirar 13 pontos do bloco de baixo, se tu faz uma baita campanha, tu vai tirar. Porque o bloco de baixo perde. O problema é tirar 13 pontos de quem só ganha. O Cuca porque fez o time um que tá lá em cima, ele é o melhor do campeonato. Ele não varia, né? Tu quer ver? Ele fez um cálculo de que precisaria de 45 pontos, de 15 vitórias em 19 jogos no retorno para fazer o que ele fez com o Fluminense para não cair. E aí, naquela vez deu certo, porque os times de baixo perdem. Até para ser campeão, pelo cálculo do Atlético campeão no ano passado. Claro. De 15 de 19. Ele perdeu pro Inter, ele perdeu pro Atlético Paranaense. Hoje ele precisa de 15 vitórias em 17 jogos. Não, 15 vitórias em 17 jogos. Isso é absolutamente impraticável. Impossível. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio para a passagem da... Como é que chama? Troca da guarda. Troca da guarda. É porque é a primeira-ministra. Frescura, como assim? É consagrada, uma marca consagrada da Gaúcha. Até a gente vender. Mas não tá muito cedo. Porque vendendo é maravilhoso. Já é um produto. Não, Entra o Maurício e o Lucianinho, só dizem bobagem 10 minutos, querendo informação e não tem. Desculpa, Pedro. Não é como sala de redação, que é só informação. Claro, inclusive deixou os repórteres falar ininterruptamente por quase 30 segundos. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu estava ouvindo. Eu estava ouvindo. Mas nós tínhamos certeza. A entrada dos repórteres. Eu tentei dizer... Qual é a tua consideração? Eu tentei dizer assim... Eu estava do lado, inclusive, porque ele nem piscava. Pedro, tu percebeu que eu tentei avisar, eu tentei dizer, olha, lado. inclusive nesta sala, tu tá muito bem aí, mas o pessoal não entendeu aqui. Ele citou, principalmente na sala que eu estou, ele citou isso. Eu ouvi. O gabardo, a troca da guarda já foi aquela hora. Não, ali foi a guarda. Ali era a guarda, armada. Pior que a do Thiago Santos, que tu gosta tanto, que chega junto e dá pontapé. O Guerrinha não queria volante, perguntou se chegou. A volante estava ali marcando. Tu tá de frente pra Kelly Matos. Tu compara a Kelly Matos ao Thiago Santos. É lamentável. Não. Lamentável. Faz a comparação com o Tony Kroos, com outro volante de O Guerrinha deu um pau no Gabriel há pouco. É que eu me acostumei com umas nabas aí, com Falcão, Caçapá, Vadinho. Toma bolacha Catarina. Eu me acostumei com essas. Que legal. É de Pelotas, bolacha Catarina. Guerrinha, tu acha que a Kelly Matos vai bem de volante? Marcação cerrada. Eu não sei se ela vai vir, mas ela anulou o gabardo. Anulou. O que o gabardo trouxe lá de Lima? Nada. Não. Diárias em dólar. Trouxe o corpo adicional de viagem. O Pix. Trouxe o Pix. Porra, de viagem não traz nada. Não, isso eu já aprendi, que vocês do esporte viajam e não trazem presente. Muitas coisas. Guerrinha, ele trouxe saudade no coração, Guerrinha. Saudade assim, o corpo intocado. Mas é boa e correta a leitura da Kelly. Quando a gente viaja, seja para comentar ou para reportar, para narrar, é tanto trabalho que não dá tempo para nenhum tipo de entretenimento. Nenhum. Então, por vezes, tu acaba não passando uma loja, depende de um free shop, de aeroporto e tal. Tu já notou não que tem Pedro e Maurício sabe, em viagens... A gente viaja, não tem Eles têm entretenimento. sempre pensamentos devassos, Pedro e Maurício. O Maurício é terrível. Corpo intocado...
Como é que foi lá? Se você não acha, se você eu fosse acho a uma coisa Kelly, mais- Maurício eu é uma tem coisa algum mais romântica, pensamento saudade. fora, se não você tem, fosse né, a Potter? Kelly e alguém dissesse a Kelly, olha, o Eduardo voltou com o corpo intocado, você não estaria feliz no lugar da Kelly? Não, é que Sim eu ou não? eu- Não, veja bem, não me interessa. Eu não penso É em sim corpo ou não? intocado. Não, mas eu tô questionando. Alemão! Não. Aí explica pro porteiro ali embaixo. Eu pensei na saudade. O Puritano pede demissão desse programa aqui, que é brincadeira. Prefeito virtual, o que Porto Alegre tem de bom hoje, além dessa chuva Pedro? aí? esses- Obrigado pelo bonitão, tá? Humildade. Tu tá fã de Porto Alegre, né, Pedro? Eu tô feliz. Mas de Porto te Alegre ver. tá muito Eu- melhor. eu Tu passa na concordo. Mauá ali, tem a minha foto. Eu Já tenho pensou um visto. negócio desse? É um começo. Porto Alegre Modestamente, tem esse é um presente. começo. Não é foto, é uma pintura. É uma obra de arte. Não, mas eu tenho te visto empolgado com a cidade. Eu Não, acho legal. tá morando Isso em Nova eu acho que York, é um parece retrato Nova York. da população de um modo geral, né? Eu sinto a população de um Não, modo geral muito mais a população está estimulada. vibrando, Isso. porque Porto Alegre está dando uma volta extraordinária. O 5G agora com- foi pioneira, né? Antes de São Paulo e do Rio. E aí tu bota o embarcadeiro, tu bota a orla ampliada, a né? orla, Imagina o outro quando- pedaço da orla que já está em licitação. Um coisa parque que vai parecida. nascer ali, né? O laçador que troca de o- Tá vindo pra cá. Pontal ali, É, né? Nova Deveria York. trocar. Pontal. Vai Mas tu inaugurar o imagina- Pontal agora daqui a 2 meses. tá bem Mas bonito tu ali. imagina aqueles armazéns ali, se a gente foi no Embarcadero esses dias, tá lindo o Embarcadero, imagina se todos aqueles armazéns Não, estivessem, aquilo ali cara, é um tá Teve um eventos ganho legais, pra Imagina se a cidade. tia Carmen aluga aquilo ali pra gente dançar lá. Olha aí, ó. Eu acabei de dizer. Eu não sou bom de Sempre- dança, mas eu ia lá tomar É alguma lamentável coisinha, porque foi beber. nosso assunto semana passada e tu não fizesse nenhuma participação. A tia Sempre Carmen pensamentos devassos. foi nosso assunto no Vamos, Gaúcha o que eu Mais tenho que ver semana com isso? passada. Nós tratamos Mas tu tem até um desenvolvimento. tango. Tu tem até um tango. É. Vamos Na cantar? capital dos Pampas meu pai, tem um Senhor. lugar encantado. Até que horas a gente tem que ir mesmo? Agora não... Tá, então vamos fazer o seguinte, Kelly Matos. O Gaúcha menos. Mesmo. Até que hora vai Não, o vocês Gaúcha menos estão se agora? rindo, porque sou eu e o Peixito. Amanhã o alemão volta e acabou essa Exatamente, palhaçada acabou de essa vocês fusarca. aí, porque o alemão já chegou. Não, mas o alemão tá diferente, ele tá diferente. Ele Veja tá mais, bem, ele tá já mais a soltado. taxa, de Pedro. a taxa Selic. Não, acabou. O Pedro faz uma brincadeira, ele mas na Bolsa de Nova York, Pedro. Mas pode piorar, Acabou. pode piorar. Ele pode tentar ser educado, o Pedro faz a brincadeira e entra assim, ok. Amanhã. Mas ele tá mais Mas tu vê, relaxado. Esses dias há ele tava pouco- de calça jeans, o alemão. Tirou da calça tergal. Ele botou... Esses dias ele veio de camiseta. ele Que tá ousadia. Ele veio de camiseta esses dias. Ele tá saindo mais pro jogo, Pedro. o Guerrinha, alemão. tu tem usado cuecão, Guerrinha? Acerola. Eu não tiro o cuecão nem pra tomar banho. O Guerrinha toma banho de luva, rapaz. Tá louco? Banho de Big Brother. Sabe que tinha um amigo meu, falando sério, que eu entrei no banheiro numa viagem aí, tomava banho de capa de chuva. Eu digo, mas o que é? O cara enlouqueceu? Eu disse ele, não, é pra não molhar o cabelo. Passar frio, tá bom. claro. Tá bom. Era tu, Pedro? Tu? Não, claro que não. Não, ele falou um amigo, achei que... Não, o banho do Davi já Pedro, contou o só Pedro achando nu. uma copa de É, Pedro, o Davi O banho do contou. Pedro derramava água nas escadarias de Pedro- mármore de uma casa muçulmana, pelo amor de Deus. Pedro tira a roupa com muita facilidade. Muita facilidade. Dito isso, Qual é o problema? alemão. a ricota, como é que o Davi chamava? Ricota gigante. Isso aí. Ricota Davi gigante. esse. Só fez Olha. mal pra mim na vida. Bom, mas o... Ó, agora Vai meter a trilha. eu fiquei de guarda Meu porque prefeito tem virtual, hora 15, certa. 15 segundos, me dá uma notícia boa de Porto Alegre, meu prefeito virtual. A notícia boa agora em 15 segundos, então eu vou aproveitar o que o Leozinho tava dizendo. Tá pra sair, viu, Léo? Agora, no próximo mês, daqui a um mês, do máximo 2, justamente o edital de licitação para selecionar o empreendedor, o investidor que vai fazer todo o investimento. O resto? no Cais Mauá. É um projeto polêmico, viu, Maurício? Ainda pode ser que tenha algumas... Mas o que não é polêmico? Acabou, Seja polêmico. acabou. Terminou a notícia na hora certa, vem aí, Gaúcha. Tchau, fui. Tchau.